Você já sentiu como se toda a sua vida coubesse em uma lata de biscoitos? Eu já. Uma simples lata de Eymo, decorada com papel colorido e cola glitter, feita por mãos de uma adolescente há mais de 4 décadas. Está aqui, na minha estante, vazia, assim como estava naquela manhã de outono em Curitiba, quando descobri que meu marido havia fugido com todo o dinheiro da minha cirurgia de câncer. Tenho 89 anos agora. Minhas mãos tremem ao folhear os álbuns antigos, as fotos amareladas pelo tempo. Da janela do meu apartamento no 10º andar, consigo ver o parque onde chorei sozinha naquele dia. As araucárias continuam lá, majestosas testemunhas silenciosas da minha história. Algumas pessoas dizem que devemos perdoar para seguir em frente. Talvez. Mas outras dizem que devemos agradecer aos que nos traíram, porque sem eles, jamais descobriríamos nossa verdadeira força. Esta não é uma história sobre câncer, nem sobre traição. É sobre o que acontece quando uma mulher de 45 anos, que sempre viveu nas sombras de alguém, de repente se vê forçada a entrar na luz. E como, às vezes, o pior momento da sua vida pode se tornar o começo da melhor parte dela. Curitiba, uma cidade ainda em crescimento, onde todos se conheciam pelo sobrenome ou pelo bairro onde moravam. Eu era conhecida como a Dona Neuza da Portaria, a mulher que acordava às 5 da manhã para abrir os portões daquele condomínio de classe média no bairro Água Verde. Aos 45 anos, eu já sentia o peso da vida nos ombros curvados e nas mãos ásperas de tanto trabalho. Meu guarda-roupa era simples: 3 vestidos costurados em casa, 2 pares de sapatos razoáveis e uma coleção de lenços baratos que usava no pescoço para esconder as marcas da idade, mesmo no calor sufocante do verão paranaense. Minha rotina era como um relógio alemão, precisa e sem surpresas. Acordo às 4h30, preparo marmita para Arnaldo, meu marido de 20 anos, acendo o fogão para o café, coloco a mesa. Às 5h15, já estou na guarita do condomínio, registrando a saída dos primeiros moradores. Conhecia cada um pelo jeito de pisar, pelo barulho da chave, pelo tom do bom dia. Os mais gentis me chamavam pelo nome. Os indiferentes mal me olhavam. Para muitos, eu era apenas um acessório do prédio, como as plantas artificiais do hall ou o interfone. "A senhora está bem, Dona Neuza?" perguntou certa vez a pequena Alice do 301, uma menininha de tranças que me trazia biscoitos quando a mãe assava. "A senhora parece triste." Eu sorri, como sempre fazia. "É só cansaço, querida." Mas não era. A verdade é que eu vivia em um casamento que há muito tinha se tornado uma prisão silenciosa. Arnaldo trabalhava como vendedor em uma loja de eletrodomésticos no centro. Saía arrumado, perfumado, com o bigode sempre bem aparado. Voltava à tarde com cheiro de cerveja e desculpas. Às vezes, passava dias fora, alegando viagens de trabalho. "O patrão mandou, Neuza. Tenho que vender geladeiras em Londrina, em Maringá." Nossa filha Márcia tinha 17 anos. Inteligente demais para o gosto do pai. "Para que tanto estudo? Vai arrumar um marido e pronto," ele dizia. Ela me olhava com aqueles olhos castanhos enormes, cheios de perguntas que eu não sabia responder. À noite, quando o condomínio silenciava, eu ficava sozinha na guarita com um caderno escondido entre as páginas da revista Contigo. Enquanto os moradores pensavam que eu apenas vigiava a entrada, eu estudava. Sílaba por sílaba, número por número. Um segredo que guardava como quem protege uma chama frágil do vento. Foi numa terça-feira de abril que notei o caroço. Estava tomando banho, minhas mãos deslizaram pelo sabonete e então pararam, como se tivessem encontrado algo que não deveria estar ali. Um nódulo duro do tamanho de uma jabuticaba pequena, escondido na pele do seio direito. O mundo parou. O barulho da água continuava, mas eu não o ouvia mais. No começo tentei me enganar. "É só uma glândula inchada", dizia para o espelho embaçado. Mas no fundo, aquela parte de nós que sabe das coisas antes mesmo da razão entender, já suspeitava da verdade. Minha mãe havia morrido de câncer de mama aos 50 anos. Minha tia também. Na nossa família, aquele caroço tinha um significado que nenhuma mentira poderia disfarçar. Esperei uma semana, esperando que sumisse por milagre. Não sumiu. Cresceu.
Então, pedi folga no trabalho e fui ao posto de saúde. De lá me encaminharam para o hospital. O Dr. Soares era um homem de poucas palavras e óculos grossos que escorregavam pelo nariz fino. Ele examinou, pediu exames e 1 semana depois, eu estava sentada à sua frente novamente. Dona Neuza, ele disse, sem levantar os olhos do papel. Precisamos operar. É maligno e parece estar em estágio inicial, mas não podemos esperar. Perguntei quanto custaria. Naquela época, o atendimento público para esse tipo de cirurgia significava entrar em uma fila de espera que poderia durar meses, talvez anos. Anos que eu talvez não tivesse. 300 mil cruzeiros para começar, respondeu finalmente me olhando. Cobre a cirurgia e os primeiros tratamentos. Saí do consultório carregando o peso daquele número. 300 mil cruzeiros. Para algumas pessoas era o preço de um carro novo. Para mim era todo o dinheiro que havia conseguido economizar nos últimos 3 anos, guardado debaixo do colchão, dentro daquela lata de Aimor, decorada por Márcia. Aquela noite, sentei-me à mesa da cozinha e esperei Arnaldo voltar do trabalho. Serviram um prato de arroz com feijão e um pedaço de carne que tinha esticado para durar a semana toda. Coloquei sua cerveja gelada ao lado. Esperei que terminasse de comer, que limpasse a boca com o guardanapo de papel. Então falei: Arnaldo, estou com câncer. Ele levantou os olhos do jornal que já tinha aberto. Me observou por 2, 3 segundos. Então perguntou: quanto vai custar? Não, você vai ficar bem? Não, vamos enfrentar isso juntos. Apenas, quanto vai custar? Expliquei sobre a cirurgia, sobre o Dr. Soares, sobre os 300 mil cruzeiros. Mencionei que tinha o dinheiro guardado, fruto de anos economizando o que sobrava do meu salário de porteira. O que não contei foi de onde vinha o restante daquele dinheiro. Esse era meu outro segredo. Arnaldo assentiu, voltou ao jornal. Então marca logo essa cirurgia. Naquela noite, deitada ao lado dele, senti um frio que não vinha de fora. Um pressentimento, talvez. Como se o câncer não fosse o único perigo que me espreitava. Coloquei a mão sobre o seio doente e, pela primeira vez, permiti que as lágrimas viessem silenciosas, molhando o travesseiro, enquanto o homem ao meu lado roncava sem perceber meu medo. 1 semana depois, o que eu temia sem saber que temia, aconteceu. E minha vida, que eu achava que já estava desmoronando por causa da doença, revelaria que ainda tinha muito mais a cair. A manhã que mudou minha vida para sempre começou como tantas outras. O despertador tocou às 4h30, estiquei o braço para desligá-lo e meus dedos tocaram apenas o vazio. O lado de Arnaldo na cama estava frio. Isso não era completamente incomum. Às vezes ele saía cedo para carregar caminhões de entrega da loja. Mas algo parecia diferente. A casa estava silenciosa de um jeito estranho, como se até os objetos soubessem de algo que eu ainda não sabia. Levantei-me, vesti o hobby desbotado e fui até a cozinha. Nenhum sinal da garrafa térmica preparada, nem da xícara suja que ele sempre deixava na pia. Abri a geladeira. A marmita que eu havia preparado na noite anterior continuava intocada. O relógio da cozinha marcava 4h45. Faltavam apenas 5 dias para minha cirurgia. Chamei por Márcia. Abri a porta de seu quarto devagar, tentando não acordá-la tão cedo. Ela dormia profundamente, os cabelos negros espalhados pelo travesseiro, ainda uma menina apesar dos seus 17 anos. No criado mudo ao lado de sua cama, notei um papel amassado, jogado como quem desiste de algo no meio do caminho. Peguei-o com cuidado para não acordá-la. Neuza, precisei viajar a trabalho. Arnaldo. Apenas isso. Sem data de retorno, sem explicações, sem um cuide-se ou me ligue se precisar. Senti algo estranho no estômago. Aquela sensação que a gente tem quando sabe que algo está terrivelmente errado, mas tenta se convencer do contrário. Deve ter sido uma emergência, pensei, forçando-me a acreditar. Talvez o patrão o chamou no meio da noite para alguma entrega importante. Mas Arnaldo era vendedor, não entregador. E por que deixar o bilhete no quarto de Márcia e não na cozinha ou no nosso quarto? Voltei para o nosso quarto com passos apressados. Abri o guarda-roupa e notei imediatamente. Faltava a mala boa.
aquela de couro marrom que compramos quando nos casamos. A mala das ocasiões especiais, como Arnaldo chamava. Faltavam também suas melhores camisas, o terno azul marinho, os sapatos de couro italiano que comprou parcelado em 10 vezes. Um calafrio percorreu minha espinha quando me aproximei da nossa cama. Com o coração batendo como se quisesse fugir do peito, levantei o colchão pesado com dificuldade. Minhas mãos tremiam quando toquei o lugar onde deveria estar a lata de Eyemore, com suas fitas coloridas e estrelinhas de papel prateado. A lata estava lá, mas quando a abri, encontrei apenas ar. Os 300.000 cruzeiros, cada nota dobrada cuidadosamente, cada moeda contada centenas de vezes, haviam desaparecido. Sentei-me no chão do quarto, a lata vazia entre as mãos, sentindo como se alguém tivesse retirado todo o ar dos meus pulmões. Naquele momento, eu não sabia o que doía mais. O câncer se espalhando silenciosamente pelo meu corpo ou a ferida que acabava de ser aberta em meu coração. O telefone tocou, estridente, me arrancando daquele torpor. Corri para atendê-lo, uma parte de mim acreditando que seria Arnaldo, explicando tudo, dizendo que foi apenas um mal-entendido. Alô? Minha voz saiu estrangulada. Dona Neuza? Era uma voz masculina, mas não era ele. Aqui é o Cláudio, do Armazém Bandeirantes. A senhora vai passar hoje para fazer as contas do mês passado? Estou precisando fechar o balanço. O Armazém Bandeirantes. Um dos pequenos comércios para os quais eu fazia contabilidade escondida nas horas vagas da portaria. Outro segredo que Arnaldo não sabia. Vou sim, seu Cláudio, respondi automaticamente, a mente girando. Mais tarde eu passo aí. Mãe? A voz sonolenta de Márcia me fez virar. Ela estava parada na porta da cozinha, os olhos inchados de sono ainda de pijama. Cadê o pai? Olhei para minha filha, a lata vazia ainda nas minhas mãos, e por um instante pensei em protegê-la, em inventar alguma história. Mas então me lembrei que em 5 dias eu estaria numa mesa de cirurgia, com um câncer no seio e sem dinheiro para pagar o procedimento que poderia salvar minha vida. Seu pai foi embora, Márcia, disse, finalmente, permitindo que as lágrimas escapassem. E levou todo o dinheiro da minha cirurgia. O mundo desabou naquela cozinha pequena de piso quadriculado preto e branco. Márcia correu para me abraçar, e seus braços magros em volta do meu corpo foram a única coisa que me impediu de cair de joelhos. Chorei como nunca tinha chorado na frente dela, como nunca tinha me permitido chorar na frente de ninguém. Como ele pôde fazer isso, mãe? Ela perguntava também chorando. Como ele pôde? Eu não tinha resposta. 20 anos de casamento, uma filha criada juntos, tantos natais, aniversários, domingos de almoço em família, e agora isso. A traição não era apenas o abandono, nem apenas o roubo do dinheiro. Era a crueldade de fazê-lo justamente quando eu mais precisava dele. Naquela manhã, liguei para a portaria do condomínio e, pela primeira vez em 15 anos, disse que não iria trabalhar. A voz saiu mecânica, como se outra pessoa falasse por mim. Márcia faltou à escola. Sentamos as duas à mesa da cozinha, os olhos vermelhos tentando entender o que fazer. A cirurgia é em 5 dias, mãe, Márcia lembrou, segurando minhas mãos trêmulas entre as suas. Temos que fazer alguma coisa. Meus pensamentos estavam embaralhados. O medo do câncer, que já era grande, agora parecia monstruoso diante da impossibilidade de tratá-lo. Imaginei o tumor crescendo dentro de mim, alimentando-se da minha desesperança, expandindo-se com cada lágrima derramada. Vou ligar para o seu tio Geraldo, decidi, referindo-me ao meu irmão que morava em São Paulo. Talvez ele possa nos emprestar algum dinheiro. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer ligação, o telefone tocou novamente. Era o gerente do Banco Bamerindos, onde Arnaldo tinha conta. Dona Neuza, estou ligando porque o cheque que seu marido emitiu ontem para a agência de turismo Primavera não tem fundos. A senhora poderia pedir para ele entrar em contato conosco com urgência? Agência de turismo. A revelação me atingiu como um tapa. Não era uma viagem de trabalho. Era uma fuga planejada. Ao longo daquele dia, o telefone não parou de tocar. A cada chamada, um novo pedaço do quebra-cabeça. Arnaldo havia pedido demissão da loja 3 semanas antes.
Tinha retirado todo o dinheiro de sua conta bancária. Havia comprado passagens para o Rio de Janeiro, 2 passagens. O último telefonema veio de Luciano, colega de trabalho de Arnaldo. Sua voz estava carregada de constrangimento quando finalmente revelou o que todos na loja já sabiam há meses. Dona Neuza, me perdoe ser eu a dizer isso, mas havia uma moça na perfumaria ao lado da loja. A Denise. Ela e seu Arnaldo, bem, eles vinham se encontrando há algum tempo. Denise. O nome entrou em meus ouvidos e se alojou em algum lugar dentro de mim. Denise da perfumaria. 20 e poucos anos, cabelos louros tingidos, unhas compridas, sempre bem feitas. Eu a havia visto uma vez quando levei almoço para Arnaldo na loja. Obrigada por me avisar, Luciano. Respondi mecanicamente, desligando o telefone. Naquela noite, sentada na beirada da cama vazia, observei meu reflexo no espelho da penteadeira. Uma mulher de 45 anos, cabelos castanhos já salpicados de grisalho, olheiras profundas, o corpo marcado por 2 décadas de trabalho duro e maternidade. Em algum momento, eu havia me tornado invisível para o homem que jurou me amar até que a morte nos separasse. E agora, ironicamente, a morte poderia de fato nos separar, não pelo amor jurado, mas pela traição consumada. Sem o dinheiro para a cirurgia, o câncer avançaria. O Dr. Soares havia sido claro quanto a isso. Toquei o seio direito, sentindo o caroço duro sob a pele. Tinha crescido nas últimas semanas, disso eu tinha certeza. Às vezes, sentia pontadas de dor quando me virava na cama ou quando carregava algo pesado. Pela primeira vez em toda a minha vida senti raiva. Não aquele desconforto passageiro que chamamos de raiva no dia a dia, mas algo profundo, primitivo, que subia das entranhas e ameaçava me consumir inteira. Raiva de Arnaldo, de Denise, do câncer, do destino. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão submissa, tão disposta a acreditar nas mentiras. Peguei a foto do nosso casamento que ficava na mesinha de cabeceira e, num impulso, arremessei-a contra a parede. O vidro se estilhaçou, espalhando fragmentos brilhantes pelo chão do quarto. Assim como minha vida havia se despedaçado naquela manhã. Mãe? Márcia apareceu na porta, assustada com o barulho. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam inchados de tanto chorar. Tentei dizer algo, mas as palavras não saíram. Em vez disso, abri os braços. Minha filha veio até mim e nos abraçamos. 2 mulheres abandonadas, unidas pela dor e pelo medo do que viria pela frente. Vamos dar um jeito, mãe, ela sussurrou contra meu ombro. Eu juro que vamos dar um jeito. Eu queria acreditar nela. Precisava acreditar. Mas naquela noite escura, com o peso do câncer em meu peito e a traição de Arnaldo em meu coração, o futuro parecia um túnel sem luz no fim. Os dias seguintes foram um turbilhão. Voltei ao trabalho na portaria do condomínio, tentando manter a aparência de normalidade enquanto o meu mundo desmoronava. Os moradores passavam por mim com seus bom dia habituais, sem fazer ideia do caos que se instalara em minha vida. A senhora está bem, dona Neuza? Perguntou o Dr. Paulo do apartamento 402, notando meu rosto abatido. Parece pálida. Apenas uma gripe, doutor. Menti, forçando um sorriso. Logo passa. Mas não era uma gripe que passaria. Era um casamento de 20 anos que terminava da pior forma possível. Era um câncer que crescia em meu seio direito. Era o tratamento que se tornava mais distante a cada hora que passava. Na quarta-feira, 3 dias após o desaparecimento de Arnaldo, recebi uma ligação no telefone da portaria. Era o Dr. Soares, meu médico. Dona Neuza, estou ligando para confirmar sua internação para sexta-feira às 7h. A senhora precisa estar em jejum desde a meia-noite. Trouxe o comprovante de pagamento? Meu estômago afundou. Dr. Soares, eu preciso de mais tempo. Houve um problema com o dinheiro. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Dona Neuza, nós já conversamos sobre isso. Adiar a cirurgia não é uma opção. O tumor é agressivo. Eu sei, doutor. Minha voz tremeu. Mas meu marido, ele levou todo o dinheiro. Desapareceu. Outro silêncio, desta vez mais longo. Entendo. Posso tentar adiar para a próxima semana, mas não mais que isso.
e o pagamento precisará ser feito integralmente antes da cirurgia. Quando desliguei, minhas pernas estavam bambas. 1 semana. Eu tinha 1 semana para conseguir 300 mil cruzeiros ou enfrentar as consequências de um câncer sem tratamento. Naquela tarde, Márcia me encontrou na portaria. Havia faltado à escola novamente, algo que nunca fazia antes. Seus olhos brilhavam de uma maneira diferente, como se tivesse descoberto algo importante. Mãe, precisamos conversar, disse ela, puxando-me para um canto mais reservado. Em casa quando você voltar. Assentindo, preocupada com sua urgência, voltei ao trabalho. As horas se arrastaram. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava, pensando que poderia ser Arnaldo. Parte de mim ainda esperava que ele ligasse, que dissesse que tudo não passava de um terrível equívoco, que devolveria o dinheiro. Mas o telefone tocava. E era apenas mais um morador, pedindo para receber uma encomenda ou informar a chegada de visitas. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei Márcia sentada à mesa da cozinha, cercada de papéis e cadernos. Parecia mais velha, mais determinada do que a adolescente que eu havia deixado pela manhã. Mãe, tem uma coisa que o pai nunca soube. Foi então que Márcia começou a abrir as gavetas da cômoda da sala, tirando documentos que eu nunca havia visto antes. Cadernetas de poupança, recibos, até mesmo um pequeno livro de contabilidade manuscrito. Lembra quando você começou a me ensinar contabilidade? Quando você fazia as contas do Armazém Bandeirantes e do Açougue Estrela? Eu guardei tudo, mãe. Cada recibo, cada pagamento. Márcia havia feito mais do que apenas guardar os papéis. Tinha organizado tudo, criado um registro detalhado de cada trabalho que eu havia feito nos últimos 3 anos, cada pagamento recebido por baixo dos panos, enquanto Arnaldo pensava que eu apenas bordava panos de prato nas horas vagas. E tem mais, ela continuou, tirando uma caderneta azul de dentro de um livro escolar. Lembras aquele dinheiro que você me dava para guardar? Para o nosso segredo, como você dizia. Está tudo aqui. Nos últimos anos, temendo que Arnaldo descobrisse sobre meu trabalho extra, eu havia pedido a Márcia que guardasse parte do dinheiro em uma caderneta de poupança em seu nome. Uma pequena prevenção, uma rede de segurança que eu nunca imaginei que precisaria usar tão cedo e de forma tão desesperada. Quanto? Perguntei, a voz mal saindo. 212 mil cruzeiros, respondeu Márcia, mostrando o saldo da caderneta. Não é o suficiente para os 300 mil, mas é um começo. 212 mil cruzeiros. Ainda faltavam 88 mil para completar o valor da cirurgia. Onde conseguiríamos tanto dinheiro em apenas 1 semana? Foi então que Márcia puxou o último documento da pilha. Um envelope pardo, ligeiramente amassado nas bordas, com meu nome escrito na frente em uma caligrafia trêmula de pessoa idosa. E tem isso, mãe. Chegou há 2 meses, mas você estava tão preocupada com seus exames que esqueci de te mostrar. Abri o envelope com dedos trêmulos. Era um documento oficial, carimbado e reconhecido em cartório. Um testamento. Para Neuza Oliveira, deixo o meu apartamento na rua 15 de novembro, número 327, centro de Curitiba, livre de quaisquer ônus ou dívidas como agradecimento por seus anos de dedicação e cuidado. Para a única pessoa que me tratou como gente nos meus últimos anos de vida, Laurindo Mendes de Albuquerque. Seu Laurindo, o velho solitário do apartamento 502. O senhor de quase 90 anos que não tinha família, para quem eu levava sopa quando estava doente, com quem conversava nas tardes vazias, para quem lia o jornal quando sua vista já não permitia. Ele havia falecido 2 meses atrás. E eu nem imaginava que tinha entrado em seu testamento. Um apartamento? Sussurrei incrédula. Sim, mãe. Fui até lá hoje. É pequeno, só uma kitnet, mas está em bom estado. O advogado do seu Laurindo disse que você pode vender ou alugar, como preferir. Os papéis já estão todos em seu nome. Pela primeira vez em dias, senti algo diferente do desespero. Uma pequena chama de esperança se acendeu em meu peito. Se alugarmos, continuou Márcia, que parecia ter pensado em tudo, podemos conseguir uns 20 mil cruzeiros por mês. Não resolve nosso problema imediato, mas ajuda no futuro. E se vendermos, conseguimos pagar a cirurgia, completei.
começando a entender o plano de minha filha. Exatamente. Já falei com uma imobiliária. Eles disseram que, pela localização, podem encontrar um comprador em poucos dias. Talvez não pelo valor ideal, mas o suficiente para os 300 mil que precisamos. Olhei para minha filha. Não mais uma menina, mas uma mulher forte e determinada. E pela primeira vez, desde que descobri a traição de Arnaldo, senti que talvez, apenas talvez, pudéssemos sobreviver a tudo isso. Tem uma coisa que o pai nunca soube, disse Márcia, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios, que a mãe dele sempre foi muito mais forte e inteligente do que ele jamais imaginou. Naquela noite, abracei minha filha e chorei novamente. Mas desta vez, não eram lágrimas apenas de dor e traição. Eram lágrimas de alívio, de gratidão e, sobretudo, de uma determinação renovada. O câncer não me derrotaria. A traição de Arnaldo não me definiria. Eu sobreviveria. E mais que isso, eu viveria uma vida que ele jamais imaginaria possível. O escritório da imobiliária cheirava a café fresco e papel novo. O corretor, um homem de meia idade chamado Roberto, me olhava por cima de seus óculos de armação fina, enquanto explicava os procedimentos para a venda rápida do apartamento. A senhora entende, dona Neuza, que em uma venda emergencial como esta, o valor fica abaixo do mercado, certo? Estamos falando de cerca de 20% menos. Assenti, apertando a bolsa gasta em meu colo. Não tinha escolha. A cirurgia estava marcada para a próxima quarta-feira, exatamente 6 dias depois. E eu precisava do dinheiro antes disso. Quanto tempo até termos um comprador? Perguntei, tentando manter a voz firme. Roberto consultou sua agenda de couro, fazendo anotações com uma caneta dourada que parecia valer mais que todos os meus pertences juntos. Se aceitarmos a primeira oferta razoável, talvez 3, 4 dias. O problema é a documentação e a transferência do dinheiro. Isso normalmente leva mais tempo. Não tenho mais tempo, sussurrei, mais para mim mesma que para ele. Márcia, sentada ao meu lado, segurou minha mão. Tinha insistido em vir comigo, faltando novamente à escola. Seus 17 anos carregavam agora uma maturidade forçada pelas circunstâncias. Senhor Roberto, ela interveio com uma confiança que me surpreendeu. Minha mãe tem câncer e precisa operar na quarta-feira. O pagamento precisa ser feito antes da cirurgia. Existe alguma forma de acelerar todo esse processo? O corretor nos observou por alguns instantes, seus olhos se suavizando pela primeira vez desde que entramos em seu escritório. Tenho um cliente? Ele disse finalmente, ajustando os óculos. Um investidor que compra imóveis para renda. Ele não costuma se importar muito com burocracia e pode pagar em dinheiro vivo, se o desconto for atrativo. Saímos da imobiliária com uma promessa de que Roberto nos ligaria até o final do dia. Ao atravessarmos a rua 15 de novembro, passamos em frente ao prédio onde ficava o apartamento que seu Laurindo havia me deixado. Um edifício antigo, mas bem conservado, no coração do centro de Curitiba. Nunca imaginei que seria dona de um apartamento aqui. Comentei, olhando para cima, para as janelas do 6º andar. O senhor Laurindo gostava muito da senhora, mãe, disse Márcia. Ele sempre dizia que você era a única pessoa que o tratava como ser humano, não como um velho inconveniente. Lembrei-me das tardes em que me sentava ao lado dele, ouvindo suas histórias da guerra, de como conheceu sua esposa, falecida há 15 anos, de como construiu sua vida como professor de história. Lembrei-me de como seus olhos se iluminavam quando eu aparecia em sua porta com uma fatia de bolo, ou apenas para perguntar se precisava de algo da farmácia. Eram pequenos gestos que eu fazia naturalmente, sem esperar nada em troca. Nunca imaginei que aqueles momentos de bondade simples e genuína um dia salvariam minha vida. Quando voltei para a portaria do condomínio naquela tarde, Dona Laura do Triângulo 1, mãe da pequena Alice, me esperava com uma expressão preocupada. Neuza, onde você esteve? O síndico está furioso. Disse que você está faltando muito e chegando atrasada. Meu coração acelerou. Não podia perder aquele emprego, não agora. Tive uma consulta médica, Dona Laura. É importante. Ela me olhou com mais atenção, notando talvez as olheiras profundas, o rosto abatido, a palidez da minha pele. Você está doente, Neuza? Perguntou, abaixando a voz.
Hesitei. Até aquele momento, ninguém além de Márcia sabia sobre o câncer ou sobre o desaparecimento de Arnaldo. Parte de mim sentia vergonha, como se a doença e a traição fossem de alguma forma minha culpa, algo que eu deveria esconder. Estou com um problema de saúde, sim, admiti finalmente. Precisarei me afastar por algumas semanas para um tratamento. Dona Laura tocou meu braço gentilmente. É grave. É câncer, respondi. E dizer aquela palavra em voz alta para alguém que não era da família, de repente tornou tudo muito mais real. No seio. Vou operar na quarta-feira. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sem dizer nada, me abraçou ali mesmo, na entrada do prédio, à vista de quem passasse. Um abraço forte, sincero, desses que parecem absorver um pouco da sua dor. O que você precisa? Ela perguntou quando finalmente nos separamos. Como posso ajudar? Antes que eu pudesse responder que não precisava de ajuda, que daria um jeito sozinha como sempre fiz, o telefone da portaria tocou. Era Roberto, o corretor. Dona Neuza, tenho boas e más notícias, disse ele sem rodeios. A boa é que meu cliente viu as fotos do apartamento e está interessado. Oferece 270 mil cruzeiros, em dinheiro vivo, para amanhã mesmo. E a má notícia? Perguntei, sentindo o frio na barriga. A má é que, mesmo com o dinheiro da caderneta da sua filha, ainda faltarão 18 mil cruzeiros para os 300 mil da cirurgia. E ele não vai aumentar a oferta. 18 mil cruzeiros. Tão perto e ainda assim tão longe. De onde tiraria esse dinheiro em apenas 5 dias? Eu aceito a oferta, respondi sem hesitar. Por favor, confirme com seu cliente. Quando desliguei, Dona Laura ainda estava ali, me observando com uma expressão que mesclava preocupação e determinação. Quanto falta? Ela perguntou simplesmente. 18 mil cruzeiros, respondi, surpresa com sua perspicácia. Mas vou dar um jeito. Sempre dei. Dona Laura balançou a cabeça, puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente na pequena guarita da portaria. Neuza, há quanto tempo você trabalha aqui? 15 anos? Cuidando dos nossos filhos, recebendo nossas encomendas, lembrando nossos nomes e preferências? Sendo invisível para metade dos moradores e tratada com condescendência pela outra metade? Fiquei em silêncio, sem saber onde ela queria chegar. 18 mil cruzeiros não é nada para este prédio, ela concluiu, pegando sua bolsa. Deixe comigo. Antes que eu pudesse protestar, ela já havia saído, deixando para trás apenas o eco de seus saltos no mármore do hall de entrada e um perfume floral que demorou a se dissipar. Naquela noite, contei para Márcia sobre a oferta pelo apartamento e sobre a iniciativa inesperada de Dona Laura. Será que ela vai mesmo conseguir o dinheiro, mãe? Perguntou minha filha, os olhos brilhando de esperança juvenil. Não sei, filha. Não quero criar expectativas. Mas no dia seguinte, quando cheguei ao trabalho, encontrei Dona Laura esperando por mim na guarita, junto com mais 4 moradores que eu mal conhecia além de seus nomes e apartamentos. O senhor Mendonça, do 802, a dona Carmen, do 605, o jovem casal do 103, Pedro e Ana, e até o doutor Paulo, do 402. Bom dia, Neuza, disse Dona Laura, entregando-me um envelope pardo. 18 mil cruzeiros para sua cirurgia. Olhei para o envelope incrédula, depois para os rostos à minha frente. Pessoas que até ontem mal me notavam além do bom dia automático. Não posso aceitar, gaguejei, tentando devolver o envelope. É muito dinheiro. Pode e vai aceitar, disse firmemente o doutor Paulo. Considere um adiantamento por todos os anos que você ficou aqui, cuidando deste prédio, como se fosse sua própria casa. E por todas as vezes que você guardou nossas correspondências quando viajávamos, completou Dona Carmen. E por cuidar do nosso filho quando a babá faltou e estávamos desesperados, acrescentou Ana, a jovem mãe do 103. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eles falavam, cada um mencionando pequenos gestos que eu havia feito ao longo dos anos. Gentilezas cotidianas que para mim eram apenas parte do trabalho, mas que para eles, aparentemente, significaram muito mais. Naquele momento percebi algo importante. Mesmo quando pensamos estar sozinhos, mesmo quando a pessoa mais próxima nos trai da pior maneira possível, ainda pode haver bondade no mundo, ainda pode haver pessoas dispostas a estender a mão quando mais precisamos.
Com o dinheiro completo para a cirurgia e um apoio que nunca imaginei ter, enfrentei os últimos dias antes da operação com um novo tipo de coragem. O medo ainda estava lá, claro. Medo do câncer, medo da anestesia, medo do futuro incerto. Mas algo havia mudado em mim. Eu não era mais apenas a mulher traída e abandonada. Era Neuza Oliveira, uma mulher que inspirava bondade e solidariedade em outros. Uma mulher que merecia viver. A sala de espera do Hospital Santa Casa de Misericórdia era um mosaico de emoções humanas. Em um canto, um casal de idosos esperava em silêncio, as mãos entrelaçadas com a familiaridade de décadas juntos. Em outro, uma jovem mãe ninava um bebê inquieto, enquanto tentava preencher formulários com a mão livre. E próximo à janela que dava para o estacionamento, Márcia e eu aguardávamos o chamado do Dr. Soares. Neuza Oliveira? A enfermeira apareceu na porta consultando uma prancheta. O doutor vai recebê-la agora. Levantei-me, sentindo as pernas trêmulas. O envelope com 300 mil cruzeiros estava seguro em minha bolsa, resultado da venda do apartamento e da contribuição dos moradores do condomínio. Quer que eu entre com você, mãe? Perguntou Márcia, seu rosto jovem marcado por uma preocupação que não deveria ser dela. Não precisa, filha. Vou ficar bem. O consultório do Dr. Soares era impecavelmente organizado, com diplomas emoldurados cobrindo uma parede inteira. Ele me recebeu com um sorriso profissional, indicando a cadeira à sua frente. Então, dona Neuza, conseguiu resolver suas questões financeiras? Perguntou, indo direto ao ponto. Sim, doutor. Abri a bolsa e retirei o envelope, colocando-o sobre a mesa. Está tudo aqui. Ele contou o dinheiro meticulosamente, assentindo ao final. Perfeito. Agora podemos seguir com o procedimento como planejado. Amanhã às 7h, em jejum desde a meia-noite. Enquanto ele me explicava os detalhes da cirurgia, os riscos envolvidos, as recomendações pós-operatórias, eu tentava absorver tudo, mas minha mente vagava. Pensava em Arnaldo e onde ele estaria naquele momento. No Rio de Janeiro, talvez, com Denise, gastando o dinheiro que deveria salvar minha vida. Dona Neuza, a senhora está me ouvindo? A voz do Dr. Soares me trouxe de volta à realidade. Desculpe, doutor. Estou um pouco nervosa. É compreensível. Mas preciso que entenda que o procedimento que faremos amanhã é apenas o começo. Dependendo do que encontrarmos durante a cirurgia, você poderá precisar de tratamentos adicionais. Radioterapia, talvez quimioterapia. Engoli em seco. Mais tratamentos significavam mais gastos. O dinheiro da venda do apartamento havia sido todo para a cirurgia. De onde viria o restante? Quanto custaria isso? Perguntei hesitante. Depende da extensão do tratamento, mas estamos falando de valores consideráveis, especialmente se precisarmos de quimioterapia. Saí do consultório com a cabeça girando. No corredor, Márcia me esperava ansiosa. E então, mãe? Está tudo certo para amanhã? Sim, filha. Amanhã às 7h. Não mencionei os possíveis tratamentos adicionais. Não queria preocupá-la mais do que já estava. Ao chegarmos em casa, encontramos Dona Laura nos esperando na porta. Tinha trazido uma marmita com comida caseira, para vocês não terem que se preocupar com o jantar hoje, e algumas revistas para me distrair durante a internação. Como foi no médico? Perguntou, enquanto arrumava os recipientes na nossa pequena cozinha. A cirurgia será amanhã cedo, respondi. Mas o doutor mencionou que posso precisar de mais tratamentos depois. Dona Laura parou o que estava fazendo e me olhou diretamente nos olhos. E quanto custa isso? Não sei ao certo. Depende do que encontrarem durante a cirurgia. Ela assentiu pensativa. Bem, primeiro vamos cuidar desta etapa. O resto vemos depois. Naquela noite, não consegui dormir. O relógio marcava 2h37 quando desisti de rolar na cama e fui até a cozinha fazer um chá. Para minha surpresa, encontrei Márcia sentada à mesa, com vários cadernos e livros espalhados. O que está fazendo acordada, filha? Ela ergueu os olhos, cansados, mas determinados. Estou estudando, mãe, para as provas finais e para o vestibular. Vestibular? Mas ainda falta mais de um ano. Não posso esperar, mãe. Vou prestar para medicina no final do ano. Medicina? Surpresa, sentei-me ao lado dela. Mas você sempre quis fazer letras.
Márcia fechou o livro de biologia que estava lendo e pegou minhas mãos entre as suas. Isso foi antes. Agora quero ser médica, para ajudar pessoas como você, para que ninguém precise vender tudo o que tem para não morrer. Meus olhos se encheram de lágrimas. Filha, medicina é um curso caro, longo. Como vamos pagar? Vou conseguir uma bolsa, vou trabalhar, vou fazer o que for preciso. A determinação em sua voz era inabalável. Olhando para minha filha, percebi que algo profundo havia mudado em nossa família. A traição de Arnaldo e minha doença haviam nos lançado em águas desconhecidas e perigosas, mas também haviam despertado uma força que não sabíamos possuir. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para ir ao hospital, o telefone tocou. Era o gerente do Banco Bamerindos novamente. Dona Neuza, estou ligando para informar que seu marido tentou fazer um saque de emergência da conta poupança conjunta de vocês. Como a senhora havia solicitado o bloqueio de qualquer movimentação, negamos a transação. Meu coração acelerou. Ele está aí? No banco? Não. Foi em uma agência no Rio de Janeiro. Aparentemente, ele acabou o dinheiro que levou e está tentando acessar as reservas. Então era isso. Arnaldo e Denise já haviam gastado os 300 mil cruzeiros que ele roubou de mim. E agora estava tentando pegar o pouco que restava na nossa conta conjunta. Aquela que eu havia esquecido de mencionar para Márcia, porque estava praticamente vazia. Obrigada por avisar. Respondi ao gerente, desligando em seguida. A cirurgia foi longa. 8 horas sob anestesia geral. Quando acordei, estava na sala de recuperação, com tubos e monitores conectados ao meu corpo. A dor era intensa, mas controlada pelos medicamentos. Dr. Soares veio me ver no final do dia. Seu rosto estava sério, profissional, mas havia um toque de compaixão em seus olhos. Conseguimos remover todo o tumor, Dona Neuza, mas como suspeitávamos, há indicações de que células cancerígenas podem ter se espalhado para os gânglios linfáticos. Recomendo fortemente um ciclo de quimioterapia preventiva. Ali deitada naquela cama de hospital, sentindo o corpo dolorido e a cabeça leve pelos medicamentos, enfrentei a primeira grande falha em meu plano de superação. Não havia considerado o depois. Havia me concentrado tanto em conseguir o dinheiro para a cirurgia que não planejei para os tratamentos subsequentes. Quanto custaria, doutor? Perguntei, a voz fraca. O ciclo completo? Cerca de 200 mil cruzeiros, dependendo da resposta do seu organismo. 200 mil cruzeiros, quase tanto quanto havíamos conseguido para a cirurgia. E desta vez, não havia um apartamento para vender, nem economias escondidas. Quando Márcia veio me visitar mais tarde, tentei parecer otimista, falando apenas sobre o sucesso da cirurgia. Mas ela era esperta demais para ser enganada. O doutor falou da quimioterapia, não foi? Perguntou direta como sempre. Assenti, incapaz de esconder a verdade dela. Quanto? 200 mil. Ela mordeu o lábio pensativa. E quanto temos agora? Nada, filha. Usamos tudo na cirurgia. Então vamos recomeçar, disse ela simplesmente. Vou pedir transferência para uma escola noturna e começar a trabalhar durante o dia. Não! Protestei, tentando me sentar na cama e sendo impedida pela dor. Você não vai largar os estudos? Não vou largar, mãe. Só vou estudar à noite. Durante o dia, posso trabalhar como recepcionista, vendedora, o que aparecer. Márcia, você tem 17 anos. Está terminando o ensino médio. Deve se concentrar em entrar na faculdade. E você deve se concentrar em ficar viva para me ver formada. Sua voz se elevou, atraindo olhares das outras pacientes no quarto coletivo. Nosso debate foi interrompido por uma enfermeira que veio trocar meu soro e verificar meus sinais vitais. Quando ela saiu, continuamos nossa conversa em tons mais baixos, mas não menos intensos. Mãe, precisamos ser práticas. Vendemos o apartamento do seu Laurindo, mas a portaria do condomínio ainda é um emprego. Um emprego que você não pode perder. Não posso trabalhar durante a quimioterapia, filha. Vou ficar fraca, enjoada. Eu sei. Por isso preciso trabalhar, para sustentar a casa enquanto você se trata. A determinação dela era comovente e assustadora ao mesmo tempo. 17 anos. Ela deveria estar preocupada com festas, namorados, vestidos novos.
não com contas a pagar e uma mãe doente. Nos dias seguintes, enquanto eu me recuperava da cirurgia no hospital, Márcia colocou seu plano em ação, conseguiu transferência para a escola noturna e arranjou um emprego de meio período como atendente na farmácia perto de casa. Ironicamente, o mesmo lugar onde eu comprava os remédios para seu Laurindo. Quando recebi alta 5 dias após a cirurgia, voltei para uma casa diferente. Havia um novo horário na geladeira, detalhando quem faria cada tarefa. Márcia havia organizado tudo. Quem cozinharia, quem limparia, quem iria ao banco ou ao mercado. Consegui negociar com o síndico. Ela me informou enquanto me ajudava a me acomodar no sofá. Você volta à portaria em 2 semanas, mas com horário reduzido. Só das 8 às 2 e eu assumo das 2 às 10, depois vou direto para a escola. O síndico concordou com isso? Perguntei surpresa. Depois que a dona Laura falou com ele, sim. Ela disse que se ele não colaborasse, ela organizaria uma assembleia extraordinária para discutir o assunto. Acho que ele não quis arriscar. Ri, imaginando a cena. Dona Laura, sempre tão educada e contida, ameaçando o síndico em meu favor. Mas nossa nova rotina, embora bem planejada, logo mostrou suas limitações. Márcia estava exausta, dividindo-se entre o trabalho na farmácia, a portaria do condomínio e a escola noturna. Suas notas começaram a cair. E eu, ainda me recuperando da cirurgia, não conseguia fazer muito além das tarefas básicas da casa. 2 semanas depois, Dr. Soares marcou o início da quimioterapia. O primeiro ciclo seria na semana seguinte e custaria 50 mil cruzeiros. Tínhamos apenas 23 mil, economias de toda uma vida que Arnaldo não sabia existir, guardadas em uma caixa de sapatos no fundo do armário. Como vamos conseguir o restante? Perguntou Márcia, a exaustão evidente em seu rosto jovem. Foi quando a campainha tocou. Era Dona Laura, acompanhada de Dr. Paulo e mais 3 moradores do condomínio que eu raramente via, pois saíam cedo e voltavam tarde. Neuza, viemos conversar sobre sua situação, começou Dona Laura, sentando-se no sofá da sala. Márcia nos contou sobre a quimioterapia. Lancei um olhar reprovador para minha filha, que deu de ombros como quem diz, não tinha escolha. Não precisam se preocupar, disse, tentando manter a dignidade. Daremos um jeito. Claro que darão, concordou Dr. Paulo. Com nossa ajuda. Foi então que eles explicaram. Haviam organizado um sistema de rodízio entre os moradores do condomínio. Cada um contribuiria com uma quantia mensal para ajudar com meus tratamentos. Em troca, quando eu estivesse melhor, daria aulas de reforço para as crianças do prédio. Meu conhecimento de contabilidade poderia ajudar muitos estudantes com dificuldades em matemática. Não é caridade, Neuza, esclareceu Dona Laura, notando minha hesitação. É um investimento na educação dos nossos filhos e na saúde de alguém que todos nós respeitamos. Aquela noite, depois que todos foram embora e Márcia já havia ido para a escola, sentei-me sozinha na cozinha, olhando para a lista de contribuições que Dona Laura havia deixado. 26 famílias. Algumas dariam 5 mil, outras apenas 500 cruzeiros. Mas juntas, garantiriam os 50 mil necessários para o primeiro ciclo de quimioterapia. Foi quando percebi que a verdadeira superação não estava em tentar fazer tudo sozinha como sempre fiz. Estava em aceitar que precisava de ajuda e que, às vezes, permitir que outros nos ajudem é dar a eles a oportunidade de fazer o bem. Pela primeira vez, desde que Arnaldo havia partido com o dinheiro da minha cirurgia, permiti-me chorar, não de raiva ou medo, mas de gratidão. Por ter uma filha incrível como Márcia, por ter vizinhos que se importavam, por estar viva e lutando. O caminho seria longo e difícil, mas eu não estava mais sozinha nele. E isso, mais do que qualquer tratamento médico, me dava esperança de cura. A sala de quimioterapia do Hospital Santa Casa era um estudo sobre a fragilidade humana. 10 poltronas reclináveis, dispostas em círculo, cada uma ocupada por alguém em diferentes estágios de batalha contra o câncer. Alguns liam livros, tentando escapar mentalmente daquele lugar. Outros conversavam em voz baixa com acompanhantes. Alguns, como eu naquele primeiro dia, apenas olhavam para o líquido transparente que gotejava lentamente da bolsa
para suas veias, carregando esperança e veneno na mesma dose. Na primeira sessão, a maioria não sente muita coisa, explicou a enfermeira Solange enquanto checava meu acesso. Os efeitos colaterais geralmente começam a aparecer no dia seguinte ou depois. Márcia estava sentada ao meu lado, folheando uma revista velha deixada por algum paciente anterior. Insistiu em faltar ao trabalho naquele dia, apesar dos meus protestos. Não vou deixar você sozinha na primeira sessão, mãe, declarou com aquela determinação que estava se tornando sua marca registrada. 4 horas depois, quando a última gota da medicação finalmente entrou em meu corpo, senti-me estranhamente normal, cansada, mas não doente. Talvez, pensei com otimismo ingênuo, eu fosse uma daquelas pessoas que não sofrem muito com a quimioterapia. Na manhã seguinte, descobri como estava enganada. Acordei com uma náusea tão intensa que mal consegui levantar da cama. Meu corpo inteiro doía, como se cada músculo e articulação tivesse sido esmagado durante a noite. E havia um gosto metálico persistente na boca, transformando até a água em algo repugnante. Isso é normal, garantiu o Dr. Soares na consulta de acompanhamento 1 semana depois. Seu corpo está reagindo ao tratamento. É um bom sinal, na verdade. Bom sinal ou não, a quimioterapia estava testando meus limites como nada antes. Perdi peso rapidamente. Meu cabelo começou a cair em tufos, o que me levou a raspar tudo de uma vez, com Márcia segurando minha mão enquanto a vizinha do 201, que era cabeleireira, passava a máquina. E havia dias em que o cansaço era tão profundo que levantar um copo d'água parecia exigir toda a minha força. A senhora não pode continuar trabalhando assim, disse o doutor. Paulo, após me encontrar quase desmaiando na guarita do condomínio, 3 semanas após o início do tratamento. Precisa de licença médica. Não posso perder esse emprego, argumentei fracamente. Preciso do salário para os remédios. Mas o corpo tem seus próprios limites, que nenhuma força de vontade consegue superar. Na 4ª sessão de quimioterapia, tive uma queda abrupta nas plaquetas e precisei ser internada. 3 dias no hospital, com Márcia dividindo-se entre visitas a mim, o trabalho, a escola e as tarefas domésticas. Quando recebi alta, encontrei um aviso do síndico sobre minha mesa. Devido às minhas frequentes ausências e condição de saúde, eu estava sendo afastada da função de porteira, recebendo apenas metade do salário durante os próximos 2 meses como gesto de boa vontade. Ele não pode fazer isso! Exclamou Márcia, indignada ao ler o aviso. Vou falar com Dona Laura, com o doutor Paulo, com todos que nos ajudaram. Não, filha, respondi surpreendendo a nós duas com minha calma. Ele está certo. Não posso trabalhar direito agora. E metade do salário é melhor que nada. A verdade é que eu estava cansada. Cansada de lutar contra o câncer, contra as dívidas, contra um sistema que não oferecia suporte para pessoas em minha situação. Naquele momento de fraqueza, quase desejei que Arnaldo estivesse de volta, que assumisse as responsabilidades que agora esmagavam minha filha adolescente. Foi nesse ponto baixo que recebi uma visita inesperada. Dona Glória, a professora de matemática aposentada que morava no último andar do condomínio, uma senhora de 70 anos que raramente via, pois ela quase nunca saía de casa. Soube do que aconteceu, disse ela, sentando-se em minha cozinha com a elegância natural de quem passou décadas diante de salas de aula. E vim fazer uma proposta. A proposta era simples. Dona Glória precisava de alguém para organizar seus papéis, fazer sua contabilidade pessoal e, ocasionalmente, acompanhá-la em consultas médicas. Em troca, oferecia um salário compatível com o que eu recebia como porteira, com a vantagem de horários flexíveis que poderiam ser adaptados ao meu tratamento. Mas por que eu? Perguntei, genuinamente confusa. Há tantas pessoas mais qualificadas. Márcia me mostrou os livros de contabilidade que você mantinha para os comerciantes do bairro, explicou Dona Glória. Seu trabalho é impecável, organizado. E você conhece todos os médicos e farmácias da região, o que é útil para uma velha como eu. Olhei para Márcia, que sorria pela primeira vez em semanas. Ela havia ido procurar Dona Glória por conta própria, sabendo da reputação da senhora como alguém que valorizava competência, acima de qualquer coisa. Aceito, respondi.
sentindo um novo tipo de determinação nascer dentro de mim. Quando começo, trabalhar para Dona Glória revelou-se não apenas uma fonte de renda estável, mas também uma experiência transformadora. Ela era rigorosa, exigente, mas profundamente respeitosa. Tratava-me não como uma empregada, mas como uma profissional cuja expertise ela valorizava. Você tem um talento natural para números, comentou certo dia, enquanto eu organizava suas aplicações financeiras. Já considerou fazer faculdade? Ri da ideia. Tenho 45 anos, Dona Glória, e câncer. E daí? Eu me formei aos 40, depois que meus filhos cresceram. Melhor decisão da minha vida. Aquela semente plantada por Dona Glória começou a germinar lentamente em minha mente. Faculdade, um diploma, uma carreira de verdade, não apenas empregos para sobreviver. Era um sonho tão distante que quase doía pensar nele. Enquanto isso, o tratamento seguia seu curso. Após 6 sessões de quimioterapia, os exames mostraram uma resposta positiva. O câncer estava regredindo. Dr. Soares estava otimista, embora cauteloso. Estamos no caminho certo, Dona Neuza, mas ainda temos um longo percurso pela frente. O longo percurso incluía mais 4 sessões de quimioterapia seguidas por radioterapia. Os custos continuavam assustadores, mas a combinação do trabalho para Dona Glória, a contribuição dos moradores do condomínio e os pequenos trabalhos de contabilidade que eu voltara a fazer nos dias em que me sentia melhor, permitiam que seguíssemos em frente. Foi durante esse período que recebi uma carta. O envelope tinha o carimbo do Rio de Janeiro. E quando vi a caligrafia, meu coração disparou. Arnaldo. Por um momento considerei jogar a carta fora sem abrir. Que direito ele tinha de entrar novamente em minha vida, depois de tudo o que fez? Mas a curiosidade foi mais forte. Neuza, espero que esta carta te encontre bem. As coisas não deram certo como eu planejava. Denise me deixou. O dinheiro acabou. Estou pensando em voltar para Curitiba. Poderíamos conversar? Sei que cometi um erro terrível, mas somos uma família, não somos? Arnaldo. Nenhuma palavra sobre meu câncer. Nenhum pedido de desculpas real. Apenas a constatação de que as coisas não deram certo como ele planejava e a sugestão de que eu deveria recebê-lo de volta porque somos uma família. Mostrei a carta para Márcia, que a leu com o rosto impassível antes de simplesmente dizer: ele não merece uma resposta. Mas a carta de Arnaldo trouxe à tona algo que eu vinha evitando enfrentar. Nosso casamento nunca havia sido legalmente dissolvido. No papel, continuávamos marido e mulher, com todas as implicações legais que isso trazia. Precisamos resolver isso, mãe, insistiu Márcia. E se ele tentar voltar? Se tentar reivindicar direitos sobre nossa casa? Ela tinha razão, claro. A casa onde vivíamos, embora modesta, estava no nome de nós dois. Se Arnaldo voltasse, legalmente teria direito a morar lá, a menos que eu entrasse com um processo de divórcio. Divórcio. A palavra ainda carregava um estigma em 1981, especialmente para mulheres da minha geração. Filha de pais extremamente religiosos, cresci acreditando que o casamento era até que a morte nos separe, independentemente das circunstâncias. Mesmo após a traição de Arnaldo, parte de mim relutava em dar aquele passo definitivo. Foi Dona Glória quem mais uma vez me ajudou a enxergar o caminho. Neuza, você está lutando para sobreviver ao câncer, para dar um futuro à sua filha. Não pode se dar ao luxo de carregar pesos desnecessários. Com sua ajuda, procurei um advogado. Doutor Henrique, um homem de meia idade com escritório no centro, explicou o processo. Seria um divórcio litigioso, já que provavelmente Arnaldo não concordaria facilmente, especialmente quando soubesse que eu pediria pensão alimentícia para Márcia, que ainda era menor de idade. E há a questão da alienação de bens, acrescentou o doutor Henrique. O dinheiro que ele levou era seu, economizado ao longo de anos. Temos como provar isso? Infelizmente, não tínhamos. O dinheiro da lata havia sido guardado de maneira informal, sem registros bancários. Mas o processo de divórcio foi iniciado mesmo assim, marcando outro passo importante em minha jornada de reconstrução. Entre sessões de quimioterapia, trabalho para Dona Glória e consultas com o advogado, os meses passaram
Meu cabelo começou a crescer novamente, primeiro como uma penugem clara, depois mais escuro, mas surpreendentemente com muito mais fios brancos do que antes. As batalhas deixam marcas, Neuza, comentou Dona Laura quando notou meus cabelos grisalhos. E não há vergonha nisso? 1 ano após o início de todo esse pesadelo, a descoberta do câncer, a fuga de Arnaldo, a luta para conseguir dinheiro para o tratamento, recebi 2 notícias importantes no mesmo dia. Primeira, os últimos exames mostravam que eu estava em remissão. O câncer havia respondido ao tratamento. Segunda, o juiz havia marcado a audiência final do divórcio. Naquela noite, Márcia organizou uma pequena celebração em nossa casa. Dona Laura, Doutor Paulo, Dona Glória e até o Sr. Mendonça, do 802, vieram comemorar comigo. Havia um bolo simples, refrigerante e algo que não víamos há muito tempo em nosso pequeno apartamento. Alegria genuína. Mãe, disse Márcia, erguendo seu copo de refrigerante em um brinde improvisado. Aos novos começos. Aos novos começos, repeti, olhando para aquelas pessoas que haviam se tornado minha verdadeira família no último ano. E as lições aprendidas no caminho. E havia muitas lições, percebi naquele momento. Sobre força, sobre dignidade, sobre o verdadeiro significado de família. Sobre como, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o quanto somos capazes de reconstruir. O Fórum de Curitiba era um prédio imponente no centro da cidade, com colunas de mármore e escadarias que pareciam projetadas para intimidar quem as subisse. Naquela manhã fria de junho de 1982, subi aqueles degraus com pernas trêmulas. Não apenas pelo esforço físico, meu corpo ainda se recuperava dos efeitos da quimioterapia, mas pela tensão do que me aguardava lá dentro. A senhora está bem? Perguntou o Dr. Henrique, meu advogado, notando minha palidez. Estou, respondi, ajustando o lenço que cobria meus cabelos ainda ralos. Só preciso de um momento. Havíamos sido informados que Arnaldo estaria presente na audiência final de divórcio. Após meses de procedimentos burocráticos, conduzidos apenas entre advogados, este seria nosso primeiro encontro, desde sua fuga com o dinheiro da minha cirurgia mais de 1 ano atrás. Ao entrarmos na sala de audiências, vi-o imediatamente. Sentado do outro lado, ao lado de um advogado de aparência cansada, Arnaldo parecia uma versão desbotada do homem que eu conhecia. Havia perdido peso, o bigode sempre bem aparado estava descuidado, e seu terno, aquele mesmo terno azul marinho que levou ao fugir, mostrava sinais de uso excessivo. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Por um instante, pensei ver arrependimento em seus olhos, mas logo ele desviou o olhar, dizendo algo em voz baixa para seu advogado. A juíza, uma mulher de meia idade com expressão severa, iniciou os procedimentos com eficiência clínica. Os termos do divórcio foram apresentados. Divisão de bens, basicamente a casa onde eu vivia com Márcia. Pensão alimentícia para nossa filha até completar 21 anos ou se formar na universidade. E a demanda para que Arnaldo ressarcisse os 300 mil cruzeiros que havia levado. Meu cliente contesta esse último ponto, Excelência. Manifestou-se o advogado de Arnaldo. Não há provas de que essa quantia existia ou que pertencia exclusivamente à requerente. Dr. Henrique estava preparado para isso. Excelência, temos testemunhas que confirmarão que a senhora Oliveira economizou esse dinheiro durante anos para seu tratamento médico e que o senhor Oliveira tinha conhecimento disso. Testemunhas? A juíza ergueu uma sobrancelha. Sim, Excelência. Moradores do condomínio onde a senhora Oliveira trabalha como porteira, incluindo um médico e uma professora universitária aposentada. Pela primeira vez desde o início da audiência, vi o semblante de Arnaldo mudar. Ele não esperava isso. Em nossa vida conjunta, ele sempre me viu como alguém isolada, sem amigos ou apoio social. A ideia de que vizinhos, pessoas de classes sociais diferentes da nossa, viriam testemunhar a meu favor, parecia abalar suas certezas. A juíza consultou alguns documentos antes de continuar. Senhor Oliveira, o senhor admite ter saído de casa levando dinheiro que sua esposa havia economizado? Arnaldo ajustou-se na cadeira, visivelmente desconfortável. Excelência, aquele dinheiro era nosso, do casal. Eu não roubei nada.
E o senhor estava ciente de que sua esposa havia sido diagnosticada com câncer e precisava daquele dinheiro para uma cirurgia urgente? Um silêncio pesado se instalou na sala. Todos os olhos estavam em Arnaldo. Eu não acreditava que fosse tão sério, murmurou ele finalmente. Pensei que ela estivesse exagerando para me fazer ficar. Senti uma onda de náusea que nada tinha a ver com meu tratamento. Como podia sugerir que eu inventaria uma doença tão grave apenas para manipulá-lo? E depois que o senhor descobriu que era, de fato, tão sério, pressionou a juíza. O senhor fez alguma tentativa de ressarcir o valor? Arnaldo abaixou a cabeça. Não tinha como. O dinheiro acabou. Acabou em quê, exatamente? A voz da juíza tinha agora um tom cortante. Viagens, hospedagens, presentes. Ele parecia diminuir fisicamente na cadeira a cada palavra. Foi quando notei algo que não havia percebido antes. Márcia estava na sala. Minha filha, agora com 18 anos recém-completados, havia entrado silenciosamente e sentava-se na última fileira. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos, tão parecidos com os meus, fixavam-se no pai com uma mistura de raiva e pena que me partiu o coração. A audiência prosseguiu com a apresentação das testemunhas. Dona Laura falou sobre como eu economizava cada centavo, recusando até pequenos luxos como um café na padaria. Dr. Paulo confirmou meu diagnóstico, explicando a gravidade da situação e como o atraso no tratamento poderia ter sido fatal. E, para minha surpresa, seu Cláudio do Armazém Bandeirantes também estava lá, explicando como eu fazia contabilidade para pequenos comerciantes do bairro nas horas vagas, sempre guardando o dinheiro para emergências. Enquanto eu ouvia aqueles depoimentos, uma estranha transformação ocorreu dentro de mim. A dor da traição, que carregava como uma pedra no peito há mais de um ano, começou a se dissolver, substituída por uma sensação de gratidão profunda por essas pessoas que agora faziam parte da minha vida. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Senhora Oliveira, começou a juíza, gostaria de fazer alguma declaração final antes de encerrarmos esta audiência? Olhei diretamente para Arnaldo pela primeira vez. Sim, excelência. Gostaria de dizer que não guardo rancor do meu ex-marido. Um murmúrio percorreu a sala. Até Dr. Henrique parecia surpreso. Quando Arnaldo levou o dinheiro da minha cirurgia, pensei que seria o fim do meu casamento, da minha saúde, talvez da minha vida. Mas, ironicamente, foi apenas o começo. O começo de descobrir uma força que não sabia que tinha. O começo de formar laços com pessoas que realmente se importam comigo. O começo de perceber que mereço mais do que migalhas de afeto e respeito. Minha voz ganhava firmeza a cada palavra. Notei Márcia na plateia, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, mas com um sorriso de orgulho nos lábios. Não quero punir Arnaldo. Não estou aqui por vingança. Estou aqui porque mereço recomeçar oficialmente, sem as amarras de um casamento que já acabou há muito tempo. E porque minha filha merece o apoio financeiro do pai para concluir seus estudos e realizar seus sonhos. A juíza me observava com uma expressão que mesclava respeito e curiosidade. Quanto ao ressarcimento do dinheiro da cirurgia, hesitei por um momento. Aqueles 300 mil cruzeiros haviam se tornado um símbolo de tudo o que Arnaldo me tirou, mas também de tudo que consegui conquistar sem ele. Se ele puder pagar, aceitarei. Não por mim, mas para criar um fundo de estudos para Márcia. Ela sonha em ser médica. Quer ajudar pessoas como eu, para que ninguém mais precise vender tudo o que tem para não morrer. Virei-me para olhar minha filha. E ela vai conseguir, com ou sem essa ajuda. A juíza assentiu, fazendo algumas anotações finais. Esta corte determina a dissolução definitiva do casamento. Quanto às demais solicitações, o senhor Oliveira pagará pensão alimentícia conforme estipulado e ressarcirá o valor de 300 mil cruzeiros, corrigidos em parcelas mensais, a serem depositadas em uma conta de poupança em nome de Márcia Oliveira, destinada exclusivamente à sua educação. Quando a juíza bateu o martelo, senti como se um peso enorme fosse retirado dos meus ombros. Era oficial. Eu estava livre. Na saída do tribunal,
Arnaldo tentou se aproximar. Parecia menor de alguma forma, como se a culpa e o fracasso o tivessem encurtado fisicamente. Neuza, podemos conversar? Perguntou a voz estranhamente suplicante. Antes que eu pudesse responder, Márcia se colocou entre nós. Acho que a senhora não tem mais nada para falar com você, disse ela, firme, mas controlada. Todas as comunicações podem ser feitas através dos advogados. Márcia, sou seu pai. Um pai que roubou o dinheiro que salvaria a vida da minha mãe? Que a abandonou quando ela mais precisava? Sua voz tremia ligeiramente, mas seus olhos permaneciam secos e determinados. O senhor é apenas um nome na minha certidão de nascimento agora. Vendo-os lado a lado, minha filha, ereta e forte aos 18 anos, e Arnaldo curvado e derrotado aos 50, percebi que estávamos a um passo do verdadeiro clímax da nossa história. Não era apenas o fim de um casamento ou a vitória sobre uma doença. Era o momento em que enfrentaríamos a verdade sobre quem éramos e o que nos havia tornado as pessoas que agora éramos. O outono de 1982 chegou a Curitiba pintando as araucárias com tons dourados. Eu havia completado meu tratamento contra o câncer 3 meses antes, e meus cabelos, agora completamente grisalhos, tinham crescido o suficiente para formar pequenos cachos ao redor do meu rosto. No espelho, uma mulher diferente me encarava. Mais magra, mais velha, talvez, mas com um brilho nos olhos que não existia antes. Vai dar tudo certo, mãe, disse Márcia, ajustando a gola do meu vestido azul marinho. O único que tinha comprado novo em anos, especialmente para aquela ocasião. Você está linda. Era um grande dia para nós duas. Márcia havia sido aprovada para uma faculdade de medicina da Universidade Federal do Paraná, uma conquista extraordinária para alguém que estudava à noite, enquanto trabalhava durante o dia. E eu tinha uma entrevista de emprego, não como porteira, não como faxineira, mas como assistente contábil em um escritório no centro da cidade. Não sei se estou preparada para isso, filha, confessei, sentindo o estômago revirar de nervoso. Tenho quase 47 anos, nunca trabalhei em um escritório de verdade. A dona Glória diz que você é a pessoa mais organizada e competente que ela conhece. E ela foi professora universitária por 30 anos. É diferente. Dona Glória é uma amiga, completou Márcia. Assim como Dona Laura, Dr. Paulo e todos os outros que nos ajudaram. Pessoas que viram seu valor quando o papai não conseguiu ver. O nome de Arnaldo ainda provocava um aperto no peito, mesmo após o divórcio. Desde a audiência, ele havia feito apenas 2 pagamentos da pensão e nada do ressarcimento ordenado pela juíza. Dr. Henrique disse que poderíamos entrar com uma ação de execução, mas eu hesitava. Parte de mim queria simplesmente seguir em frente, deixar Arnaldo e tudo o que ele representava para trás. O ônibus passa em 20 minutos, lembrou Márcia, olhando o relógio. Tem certeza que não quer que eu te acompanhe? Absoluta. Você precisa ir ao banco resolver aqueles papéis da sua bolsa de estudos. Márcia havia conseguido uma bolsa parcial, que cobriria 70% da mensalidade da faculdade. O restante viria do seu trabalho na farmácia, agora em horário integral, e das aulas de reforço que ela dava para os filhos dos moradores do condomínio. No ponto de ônibus, respirei fundo, tentando acalmar os nervos. A sensação era semelhante àquela que senti antes da primeira sessão de quimioterapia. Um misto de medo e esperança, com o futuro se desdobrando à minha frente como um caminho nebuloso, incerto, mas necessário. O escritório de contabilidade ficava no 10º andar de um edifício comercial na rua 15 de Novembro. Ironicamente, a mesma rua onde ficava o apartamento que seu Laurindo havia me deixado e cuja venda financiara minha cirurgia. Enquanto o elevador subia, pensei em como as coincidências da vida às vezes formam círculos perfeitos. Dona Neuza Oliveira. A recepcionista ergueu os olhos quando me anunciei. O Sr. Castilho está esperando. Por favor, siga por aquele corredor. Sr. Castilho era um homem de 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos e um sorriso surpreendentemente caloroso para alguém do ramo financeiro. Levantou-se para me cumprimentar quando entrei em sua sala. Dona Neuza, prazer em conhecê-la. Glória falou muito bem da senhora. Dona Glória. Claro.
Ela e Sr. Castilho eram amigos de longa data. Foi ela quem arranjou esta entrevista, embora tivesse me garantido que o cargo seria preenchido por mérito, não por favores pessoais. O currículo da senhora é incomum, continuou ele, folheando os papéis à sua frente. Não tem formação acadêmica em contabilidade, mas tem experiência prática considerável. Aprendi na prática, sim, confirmei, as mãos apertando nervosamente a bolsa no meu colo. Comecei fazendo a contabilidade de pequenos comerciantes do bairro, depois cuidei das finanças pessoais de Dona Glória. Sei que não é o perfil tradicional que o senhor procura, mas, na verdade, ele me interrompeu gentilmente. É exatamente o tipo de experiência que valorizamos. Conhecimento técnico se aprende em livros ou cursos. Dedicação, meticulosidade e bom senso vêm da prática e da vida. A entrevista prosseguiu por mais de 1 hora. Sr. Castilho me fez perguntas sobre processos contábeis, sobre como eu organizava informações, sobre minha experiência com clientes difíceis. Respondi da melhor forma que pude, honesta sobre o que sabia e o que precisaria aprender. Bem, Dona Neuza, ele disse finalmente, recostando-se em sua cadeira. Temos mais alguns candidatos para entrevistar, mas devo dizer que estou bastante impressionado. A senhora tem algo que não se ensina: confiabilidade. Saí do escritório sentindo-me mais leve, com uma pequena chama de esperança crescendo no peito. Mesmo se não conseguisse aquele emprego, o simples fato de ter chegado até ali, de ter sido tratada com respeito e consideração profissional, já era uma vitória para a mulher que, há pouco mais de 1 ano, acreditava que seu valor se resumia a ser esposa de Arnaldo e porteira do condomínio. No ponto de ônibus, notei um movimento incomum. Um pequeno grupo se formava ao redor de algo ou alguém. Aproximei-me por curiosidade, e foi quando o vi. Arnaldo sentado no banco, visivelmente embriagado, discutindo com o cobrador de ônibus. Já disse que perdi minha carteira. Sua voz arrastada ecoava na rua. É só desta vez, homem. Preciso chegar em casa. Algo no tom desesperado, na aparência desgrenhada, camisa amassada, barba por fazer há dias, me atingiu como um soco no estômago. Por um momento quase dei meia volta, quase fugi para evitar aquele confronto. Mas então lembrei-me da mulher no espelho daquela manhã, dos olhos que agora brilhavam com determinação. Caminhei até ele. Arnaldo. Ele virou-se, os olhos vermelhos se arregalando ao me reconhecer. Neuza, o que está fazendo aqui? Quanto você precisa para a passagem? Perguntei, ignorando sua pergunta. Não preciso da sua caridade, ele resmungou, mas sem a convicção de antes. Retirei da bolsa o dinheiro exato para uma passagem e entreguei ao cobrador. Para onde ele precisa ir? Vila Hauer, respondeu o homem, parecendo aliviado por aquela situação estar se resolvendo. Está trabalhando por lá agora? Perguntei a Arnaldo, enquanto o cobrador se afastava. Ele desviou o olhar. Estou procurando. As coisas não têm sido fáceis. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio carregado de todas as palavras não ditas, de todo o passado compartilhado e agora irremediavelmente quebrado. E você? Ele perguntou finalmente. Como está sua saúde? Estou em remissão. O tratamento funcionou. Algo semelhante a alívio passou por seus olhos. Que bom. E como conseguiu o dinheiro? Vendi o apartamento que seu Laurindo me deixou. Que apartamento? Que Laurindo? Foi então que percebi como Arnaldo e eu realmente vivíamos em mundos separados, mesmo quando dividíamos a mesma casa. Ele não fazia ideia de quem era seu Laurindo, o velho do 502 para quem eu levava sopa e lia jornais. Não sabia do testamento, da herança, da outra vida que eu construía silenciosamente, enquanto ele acreditava ter controle sobre tudo. Não importa agora, respondi, vendo seu ônibus se aproximar. Seu ônibus está chegando. Ele se levantou, cambaleando ligeiramente. Parecia querer dizer algo, talvez um pedido de desculpas, talvez uma explicação tardia. Mas então simplesmente assentiu. Um gesto que parecia conter tudo o que não conseguíamos expressar em palavras. Enquanto o ônibus se afastava, levando Arnaldo de volta para uma vida que eu não mais compartilhava, senti uma estranha combinação de emoções. Não era pena, exatamente, nem satisfação pela sua aparente queda.
Era algo mais complexo, como se estivesse finalmente fechando um capítulo importante, preparando-me para o que viria a seguir. Naquela mesma noite, recebi 2 telefonemas que mudariam o curso da minha vida. O primeiro foi de Sr. Castilho, oferecendo-me o emprego de assistente contábil, com salário superior ao que eu ganhava como porteira. O segundo foi de Márcia, com uma notícia que faria aquele dia entrar para a nossa história familiar como o ponto de virada definitivo. Mãe! A voz de Márcia soava estranhamente tensa ao telefone. Preciso que você venha até o hospital universitário. Agora! Meu coração disparou. Márcia estava bem na última vez que a vi pela manhã. O que aconteceu? Você está ferida? Não, não é nada comigo. É melhor você vir. Por favor. O táxi, um luxo que raramente me permitia, pareceu levar uma eternidade até o hospital. Minha mente fervilhava com possibilidades, cada uma mais alarmante que a anterior. Será que Dona Glória havia passado mal? Ou Dona Laura? Talvez Dr. Paulo tivesse sofrido um acidente? O hospital universitário estava incomumente movimentado para uma terça-feira à noite. Encontrei Márcia na recepção, conversando com um médico de jaleco branco. Seu rosto estava pálido, mas composto. Mãe, ela veio até mim segurando minhas mãos. Aconteceu algo com o pai, Arnaldo, o homem que eu havia encontrado algumas horas antes, embriagado no ponto de ônibus. Ele teve um acidente? Perguntei, a garganta subitamente seca. Um derrame, respondeu o médico aproximando-se. Grave. Foi encontrado desacordado no chão do quarto onde estava morando. Quarto, não apartamento, não casa. As palavras escolhidas pelo médico pintavam um quadro desolador da vida de Arnaldo após nossa separação. Como souberam que deveriam contatar Márcia? Perguntei. Ele tinha a identidade e um papel com o número dela anotado no bolso, explicou o médico. Conseguimos rastreá-la. Aparentemente, ele tentou ligar para ela algumas vezes nas últimas semanas. Olhei para minha filha, surpresa. Ela desviou o olhar. Ele ligava, mas eu nunca atendia, confessou. Achei que queria apenas pedir dinheiro ou sei lá. O médico nos conduziu por corredores brancos e assépticos. Preciso avisá-las. A condição dele é crítica. O derrame afetou uma área extensa do cérebro. Ele está inconsciente e... Bem, não sabemos se vai acordar. Paramos diante de uma porta da UTI. Através do vidro, vi uma figura quase irreconhecível conectada a tubos e monitores. Arnaldo, o homem que um dia foi o centro do meu mundo, agora reduzido a um corpo frágil, lutando para sobreviver. Posso entrar? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a solicitação. O médico assentiu. Por um breve momento. Fale com ele normalmente. Estudos mostram que pacientes em coma podem ouvir. Márcia ficou para trás, incapaz ou sem vontade de entrar. Compreendi. Sua mágoa era mais recente, mais crua que a minha. Eu tivera 1 ano para processar a traição. Para ela, a ferida ainda sangrava. O quarto de UTI era silencioso, exceto pelos bips regulares das máquinas. Aproximei-me lentamente da cama, observando as mudanças no homem que um dia conheci tão bem, envelhecido prematuramente, o rosto marcado por linhas profundas, a pele amarelada pela má alimentação e, provavelmente, pelo álcool. Sentei-me na cadeira ao lado do leito, insegura sobre o que fazer ou dizer. Por quase 2 décadas este homem havia sido meu marido, o pai da minha filha, o companheiro com quem compartilhei alegrias e tristezas, sonhos e decepções. E também o homem que me traiu da pior forma possível, que arriscou minha vida por um capricho. Arnaldo, comecei, a voz baixa. Sou eu, Neuza. Nenhuma resposta, apenas o movimento mecânico do peito subindo e descendo com a ajuda do respirador. Nunca imaginei que nos encontraríamos assim. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Não sei se você pode me ouvir. Não sei nem por que estou aqui, para ser honesta. Talvez para dizer que, apesar de tudo, lamento ver você nesta situação. As palavras saíam com dificuldade, cada uma carregando o peso de memórias complexas. Consegui um emprego novo hoje, num escritório de contabilidade. Vou trabalhar sentada numa mesa com meu próprio telefone. Talvez até ganhe um crachá com meu nome. Ri baixinho da ideia.
Você sempre disse que eu não tinha ambição suficiente, lembra? Que eu me contentava com migalhas. Acho que você estava certo, de certa forma. Eu realmente me contentava com pouco. Com sua atenção ocasional, com suas sobras de carinho. Ajeitei o lençol que cobria seu corpo imóvel. Um gesto automático de quem cuidou de outros por tanto tempo. Mas sabe o que é irônico? Foi só depois que você foi embora que descobri do que sou realmente capaz. Da força que tenho, das pessoas que se importam comigo. Fiz uma pausa, sentindo lágrimas se formando, mas não de tristeza. Eu sobrevivi, Arnaldo, ao câncer, à sua traição, a tudo. E não apenas sobrevivi, estou reconstruindo minha vida pedaço por pedaço. Uma enfermeira apareceu na porta, sinalizando que meu tempo estava acabando. Tenho que ir, disse, levantando-me. Não sei se voltarei a visitá-lo. Não sei o que sinto por você agora. Se é pena, raiva ou apenas uma grande indiferença. Mas quero que saiba de uma coisa. Eu te perdoo. As palavras me surpreenderam tanto quanto teriam surpreendido Arnaldo se estivesse consciente. Não perdoo porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mereço seguir em frente. E esse perdão é o último presente que posso te dar. E o melhor presente que posso dar a mim mesma. Quando saí do quarto, encontrei Márcia encostada na parede do corredor, os olhos fechados, como se tentasse se proteger da realidade à sua frente. Ele provavelmente não vai durar a noite, disse o médico, aproximando-se com um clipboard. Vocês são as parentes mais próximas. Precisamos discutir algumas decisões médicas. Foi naquele momento, enquanto o médico explicava sobre ventilação mecânica e medidas de suporte vital, que a verdadeira epifania me atingiu. O verdadeiro clímax da minha história não era sobre vencer o câncer, nem sobre sobreviver à traição de Arnaldo. Era sobre este exato momento, estar de pé naquele corredor de hospital, com minha filha ao meu lado, encarando não uma, mas duas novas vidas que se abriam à nossa frente. Doutor, interrompi suas explicações técnicas. Quero que faça tudo o que for possível para salvá-lo. Márcia me olhou surpresa. Mãe, não por mim, esclareci, segurando sua mão. Não por ele, mas porque não somos o tipo de pessoas que desistem de alguém, mesmo quando esse alguém desistiu de nós. O médico assentiu, fazendo anotações. E se ele sobreviver, mas com sequelas graves, necessitando de cuidados constantes? A pergunta pairou no ar, pesada com suas implicações. Se Arnaldo sobrevivesse, alguém teria que assumir sua recuperação. Alguém teria que arcar com os custos, com o tempo, com o desgaste emocional. Olhei para Márcia, seus olhos refletindo o mesmo dilema que eu enfrentava. Depois de tudo o que passamos, depois de toda a luta para reconstruir nossas vidas, estaríamos dispostas a abrir espaço para Arnaldo novamente? Não como marido, não como pai presente, mas como alguém que, apesar de suas falhas, compartilhou parte significativa de nossa história? Se ele sobreviver, respondi finalmente, encontraremos um caminho. Sempre encontramos. O médico se afastou, deixando Márcia e eu sozinhas no corredor. Ela me encarou, os olhos cheios de perguntas não formuladas. Não precisamos decidir tudo agora, disse abraçando-a. Uma coisa de cada vez. Ele não merece sua compaixão, murmurou ela contra meu ombro. Não depois do que fez. Não é sobre merecer, filha. É sobre quem escolhemos ser. E eu escolho não ser consumida pelo ressentimento, mesmo que justificado. Saímos do hospital tarde da noite, deixando nossos números para contato caso houvesse qualquer mudança. No táxi de volta para casa, Márcia segurou minha mão o tempo todo como fazia quando criança. Sabe, mãe, disse ela depois de um longo silêncio. Quando recebi a ligação sobre o pai, meu primeiro pensamento foi: é bem feito. E depois me senti horrível por pensar isso. É natural, filha. Você está magoada. Mas então, lembrei de algo que Dona Glória me disse uma vez, que o oposto do amor não é ódio, é indiferença. E percebi que ainda não cheguei lá. Ainda me importo o suficiente para sentir raiva. Assenti, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. O caminho para a verdadeira cura é longo. Como você conseguiu, mãe? Como conseguiu perdoá-lo tão...
Completamente, olhei pela janela do táxi para as luzes de Curitiba passando rapidamente. Não sei se perdoei completamente. Acho que é um processo. Mas sei que cada momento que passo remoendo o passado é um momento que perco de viver o presente. E já perdi tempo demais. Chegamos em casa exaustas, física e emocionalmente. Enquanto preparava um chá para nós duas, o telefone tocou. Era o hospital. Arnaldo havia falecido às 23h47, pacificamente, sem retomar a consciência. A notícia, embora esperada, atingiu-nos como um golpe físico. Márcia sentou-se no sofá, o rosto entre as mãos. Não chorava. Talvez ainda não conseguisse encontrar as lágrimas para o pai que a havia abandonado, mas seu corpo tremia ligeiramente. Sentei-me ao lado dela, pousando a mão em seu ombro. Não havia palavras adequadas para aquele momento, para a complexidade do que estávamos sentindo. Ele se foi, murmurou ela finalmente. Realmente se foi. Sim, respondi, sentindo uma estranha calma me envolver. E nós estamos aqui. Sobrevivemos a tudo. E vamos continuar. Naquela noite, deitada na cama que um dia compartilhei com Arnaldo, refleti sobre o ciclo completo que nossa história havia percorrido. O homem que quase me custou a vida com sua traição havia partido. E eu, que deveria ter morrido segundo os prognósticos mais pessimistas, estava viva, recomeçando em tantos níveis. O verdadeiro clímax da minha jornada não foi sobreviver ao câncer. Foi descobrir que, ao perder tudo o que achava essencial, um casamento estável, segurança financeira, saúde, havia encontrado algo muito mais valioso. Minha própria força, uma comunidade de apoio e a certeza de que sempre é possível reconstruir, não importa quantas vezes a vida desmorone. O velório de Arnaldo foi simples, quase minimalista. Uma pequena capela no cemitério municipal, algumas flores brancas e apenas um punhado de pessoas presentes. Seus antigos colegas de trabalho, 2 primos distantes que não via há anos, Márcia e eu. Nenhum sinal de Denise, a mulher pela qual ele havia me abandonado. Quer dizer algumas palavras? Perguntou o funcionário da funerária, aproximando-se discretamente de mim. Hesitei, olhando para o caixão simples. O que dizer sobre um homem cujos últimos atos haviam sido de traição e abandono? Cujas escolhas haviam causado tanto sofrimento? Não, respondi baixinho. Não é necessário. A cerimônia terminou rapidamente. Quando o caixão foi baixado à terra, senti um estranho alívio, como se um peso invisível fosse removido dos meus ombros. Não era alegria pela morte de Arnaldo. Jamais sentiria isso. Era mais como a sensação de fechar definitivamente um livro que já havia terminado de ler. No dia seguinte, iniciei meu novo trabalho no escritório de contabilidade. Senhor, Castilho me apresentou a equipe. 3 outras assistentes, 2 secretárias e um contador júnior, com palavras surpreendentemente elogiosas. Esta é Dona Neuza Oliveira, nossa mais nova colaboradora. Ela traz uma experiência prática excepcional e um olho para detalhes que raramente encontramos. Fui designada a uma mesa própria, com uma máquina de escrever, uma calculadora e, como havia previsto jocosamente, um crachá com meu nome. Neuza Oliveira, assistente contábil. Passei os dedos pela superfície plástica, sentindo a estranha legitimidade que aquele simples objeto conferia à minha nova identidade profissional. A senhora está bem? Perguntou Vera, a secretária que me orientava nos procedimentos do escritório. Parece emocionada. Estou ótima, respondi, guardando o crachá no bolso. Sou ansiosa para começar. As primeiras semanas no novo emprego foram desafiadoras. Havia procedimentos a aprender, formulários específicos a preencher, regras do escritório a internalizar. Cometi erros, é claro. Uma planilha com cálculos incorretos. Um arquivo colocado na pasta errada. Mas, diferentemente do que eu temia, estes erros não foram tratados como provas da minha incompetência ou motivos para demissão. Foram vistos como parte natural do aprendizado. Ninguém nasce sabendo, Dona Neuza, dizia senhor Castilho quando me encontrava revisando obsessivamente meu trabalho após o horário. A senhora aprende rápido, logo estará ensinando os outros. Em casa,
Márcia e eu estabelecemos uma nova rotina. Ela havia começado a faculdade de medicina, dividindo seu tempo entre as aulas, o trabalho na farmácia, agora reduzido a meio período, e os estudos. Eu saía cedo para o escritório e voltava no final da tarde, muitas vezes trazendo trabalho para terminar em casa. Aos fins de semana, recebíamos visitas. Dona Glória, Dona Laura, Doutor Paulo. Nossa pequena casa, antes um lugar de silêncios desconfortáveis e tensões não expressas durante o casamento com Arnaldo, transformou-se em um espaço de conversas animadas, refeições compartilhadas e planos para o futuro. 3 meses após a morte de Arnaldo, recebi uma carta inesperada. Era do banco onde ele mantinha sua conta, informando sobre um seguro de vida do qual eu não tinha conhecimento. Como ainda constava como sua esposa nos documentos, o processo de divórcio havia sido interrompido por sua morte. Eu era a beneficiária. 200 mil cruzeiros? Li em voz alta para Márcia, que estudava na mesa da cozinha. Ele tinha um seguro de vida. O valor era irônico, quase o mesmo que ele havia roubado para fugir com Denise, e similar ao que custaria a quimioterapia que precisei fazer. O que vamos fazer com isso? Perguntou Márcia, olhando para o aviso do banco. Havia algo de poético naquela situação. O dinheiro que Arnaldo me negou em vida quando eu mais precisava, chegava agora, quando eu já havia aprendido a viver sem ele, a construir minha independência. Vou abrir uma poupança, decidi, para sua faculdade, para emergências futuras. E hesitei por um momento. Vou separar uma parte para doar ao hospital onde fiz meu tratamento, para ajudar outras mulheres que estão passando pelo que passei. Márcia sorriu. Aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro e me lembrava da menina que ela havia sido antes de crescer tão abruptamente devido às nossas circunstâncias. Sabe, mãe, às vezes penso que o pai nunca realmente te conheceu, nunca viu quem você realmente é. As palavras de Márcia tocaram algo profundo em mim. Talvez ela estivesse certa. Talvez Arnaldo e eu tivéssemos vivido 20 anos lado a lado sem realmente nos conhecermos. Eu, escondendo minha inteligência, minhas habilidades, por medo de sua desaprovação. Ele, escondendo suas insatisfações, seus ressentimentos, até que explodiram na forma de traição. Uma semana depois, fui chamada à sala de Senhor Castilho no escritório. Ele parecia incomumente sério, o que me fez temer o pior. Será que havia cometido algum erro grave sem perceber? Será que seria demitida? Dona Neuza, começou ele, ajustando os óculos. A senhora está conosco há apenas 4 meses, mas já demonstrou um talento excepcional para este trabalho. Obrigada, senhor, respondi ainda tensa. Por isso estou oferecendo-lhe uma oportunidade. A senhora já ouviu falar nos novos cursos noturnos da Faculdade de Economia? Assenti. Tinha visto anúncios nos jornais sobre programas de graduação voltados para profissionais já inseridos no mercado de trabalho. O escritório está disposto a subsidiar sua formação superior em ciências contábeis. Em troca, a senhora se compromete a continuar trabalhando conosco por pelo menos 3 anos após se formar. Fiquei em silêncio, absorvendo a proposta. Faculdade aos 47 anos. Algo que nunca imaginei ser possível. Sei que é uma decisão importante, continuou ele. A senhora tem uma filha na universidade também. Deve considerar se conseguirá conciliar trabalho, estudos e família. Senhor Castilho, respondi, sentindo uma convicção crescente. Agradeço imensamente a oportunidade e aceito. Naquela noite, quando contei a novidade para Márcia, ela pulou de alegria como uma criança, me abraçando com tanta força que quase caímos. Mãe, isso é fantástico! Vamos estar na faculdade juntas! Em cursos diferentes, em campi diferentes, lembrei rindo de seu entusiasmo. Mesmo assim, podemos estudar juntas, trocar experiências. Ela fez uma pausa, olhando-me com aqueles olhos intensos que sempre pareciam ver além da superfície. Estou tão orgulhosa de você, mãe. Tão orgulhosa. Abraçadas na pequena sala do nosso apartamento, percebi que havíamos realmente deixado para trás o capítulo mais doloroso da nossa história. A sombra de Arnaldo, sua traição, o câncer. Tudo isso agora fazia parte do passado, não mais definindo quem éramos ou o que poderíamos nos tornar.
as repercussões do que vivi naquele ano terrível, a descoberta do câncer, a traição de Arnaldo, a luta para sobreviver física e financeiramente, continuariam a moldar minha vida de maneiras inesperadas. Mas agora, pela primeira vez, essas repercussões apontavam para um futuro promissor, não para um passado doloroso. 2 semanas depois, fiz minha primeira visita ao campus da faculdade, onde estudaria pelos próximos 4 anos. Caminhando pelos corredores, entre jovens de 20 anos que poderiam ser meus filhos, senti uma mistura de medo e excitação. "A senhora parece perdida", comentou uma jovem, aproximando-se com um sorriso acolhedor. "Posso ajudar?" "Estou procurando a secretaria do curso de Ciências Contábeis", respondi. Sou aluna nova." "Aluna nova? Que legal, eu também. Me chamo Teresa." "Neuza Oliveira", apresentei-me, apertando sua mão. "Muito prazer, Neuza. Venha, a secretaria é por aqui. Vamos juntas." Enquanto seguia aquela jovem pelos corredores da universidade, rumo ao início de mais um capítulo inesperado da minha vida, tive uma certeza profunda. Não importava o que o futuro reservasse, eu estaria pronta. Não porque fosse excepcionalmente forte ou sábia, mas porque havia aprendido que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em sempre encontrar um motivo e uma maneira de se levantar novamente. Curitiba, 2025. Da janela do meu apartamento no 10º andar, observo o parque onde chorei naquele dia distante de 1981. As araucárias continuam lá, mais altas, mais imponentes. A cidade cresceu ao redor delas. Novos edifícios, novas avenidas, um ritmo mais acelerado de vida. Mas o céu de inverno continua o mesmo, aquele azul cristalino que sempre me deu a sensação de infinitas possibilidades. Aos 89 anos, tenho o privilégio de olhar para trás e contemplar o longo caminho percorrido. Como dizem, a vida só faz sentido quando olhamos para ela em retrospectiva. E que história a minha se tornou? Tão diferente do que imaginei quando me casei aos 25 anos, sonhando com uma vida tranquila, ao lado de Arnaldo, sem grandes ambições, além de um lar feliz e uma filha bem criada. Lembro-me do primeiro dia de aula na faculdade, aos 47 anos. Sentada entre jovens de 18, 19 anos, sentindo-me deslocada, com meu caderno novo e minhas inseguranças antigas. A professora de contabilidade básica pediu que cada aluno se apresentasse e dissesse por que havia escolhido aquele curso. "Meu nome é Neuza Oliveira", disse quando chegou minha vez, a voz trêmula de nervosismo. "Tenho 47 anos, trabalho como assistente contábil e estou aqui porque descobri que nunca é tarde para recomeçar." Aquela frase simples, dita quase por impulso, tornou-se uma espécie de mantra nos anos que se seguiram. Nunca é tarde para recomeçar. Repetia quando as provas pareciam impossíveis, quando o cansaço de conciliar trabalho e estudos me derrubava, quando as dúvidas sobre minha capacidade me assombravam nas madrugadas de estudo. Formei-me aos 51 anos, com honras. Senhor, Castilho estava na plateia, ao lado de Márcia, ela própria já no 5º ano de medicina, e de Dona Glória, que insistiu em comparecer mesmo com sua saúde já frágil. Quando recebi o diploma, ouvi aplausos vindos de vários cantos do auditório. Havia uma pequena torcida lá por mim, Dona Laura, Doutor Paulo, seu Cláudio do Armazém Bandeirantes e até mesmo alguns moradores do condomínio onde trabalhei como porteira. "A senhora é uma inspiração, Dona Neuza", disse-me uma das secretárias do escritório durante a pequena comemoração que organizaram para mim. Fez-me acreditar que também posso voltar a estudar. Foi ali, naquele momento de reconhecimento, que compreendi uma das maiores lições da minha jornada. Nossas histórias não existem isoladamente. Elas se entrelaçam com as histórias de todos que cruzam nosso caminho. Minha luta contra o câncer não foi apenas sobre minha sobrevivência. Foi também sobre como aquela experiência transformou Márcia, inspirando-a a se tornar médica. Meu retorno aos estudos não foi apenas sobre minha realização pessoal. Tornou-se um exemplo para outros que sonhavam com segundas chances. Os anos que se seguiram trouxeram mais conquistas, mais desafios, mais recomeços.
Trabalhei no escritório de Senhor Castilho por 13 anos, eventualmente sendo promovida a contadora sênior, responsável por alguns dos maiores clientes da empresa. Quando ele se aposentou em 1995, ofereceu-me sociedade na firma, algo impensável para a mulher que eu era em 1981. A senhora transformou sua vida, dona Neuza, disse-me ele na festa de despedida, e no processo, transformou um pouco a vida de todos ao seu redor. Márcia formou-se em medicina, com especialização em oncologia. Quero ajudar pessoas como você, mãe, explicou quando escolheu a especialidade. Quero que ninguém mais passe pelo que passamos. Hoje, aos 61 anos, ela é diretora de um dos principais centros oncológicos do sul do Brasil, respeitada internacionalmente por seu trabalho com pacientes de baixa renda. Minhas netas, Luísa e Camila, seguiram os passos da mãe, ambas médicas brilhantes, uma cardiologista, outra pediatra. E agora minha bisneta, Júlia, inicia seu curso de engenharia biomédica, determinada a desenvolver tecnologias que tornem tratamentos avançados mais acessíveis. Olho para essa linhagem de mulheres fortes, independentes, dedicadas a fazer diferença no mundo, e penso em como tudo poderia ter sido diferente se Arnaldo não tivesse feito o que fez naquela manhã de abril de 1981. É estranho pensar assim, mas se ele não tivesse roubado o dinheiro da minha cirurgia, se não tivesse fugido com Denise, provavelmente eu teria continuado na mesma vida de sempre, aceitando migalhas de atenção, escondendo minhas capacidades, acreditando que meu valor estava apenas no que podia fazer pelos outros, nunca no que podia realizar por mim mesma. Sua traição, que parecia ser o fim do meu mundo, acabou sendo o início de uma vida que eu nunca teria imaginado possível. Não que isso justifique o que ele fez. Nada poderia justificar colocar em risco a vida de alguém daquela forma. Mas mostra como, às vezes, os momentos mais escuros podem conter as sementes de uma transformação profunda. Quando me aposentei, aos 70 anos, já era sócia majoritária do escritório, tendo comprado gradualmente as cotas de Sr. Castilho quando sua saúde começou a falhar. Deixei a empresa nas mãos capazes de jovens contadores que havia ajudado a treinar, muitos deles vindos de origem simples como a minha. A aposentadoria me deu tempo para outros projetos. Fundei uma pequena ONG que ajuda mulheres com câncer em situação financeira precária, não apenas com recursos para tratamento, mas com orientação legal, suporte emocional e capacitação profissional para o pós-tratamento. Chamei-a de Projeto Eymor, em homenagem àquela lata de biscoitos vazia que simbolizou o momento mais desesperador e também mais transformador da minha vida. Às vezes, quando falo para essas mulheres, vejo nos olhos delas o mesmo medo que senti, a mesma sensação de estar diante de um abismo sem fundo. Digo a elas o que gostaria que alguém tivesse me dito naquela época. O que parece ser o fim pode ser apenas um violento recomeço. Com o passar dos anos, a dor da traição de Arnaldo se dissolveu completamente. Não guardo rancor, nem mesmo um resíduo de mágoa. De certa forma, sinto até uma estranha gratidão, não pelo ato em si, que foi imperdoável, mas pelo que ele acabou desencadeando em minha vida. Nunca mais me casei. Houve oportunidades, é claro. Um professor da faculdade, viúvo como eu, que me convidou para jantar quando me formei, um cliente do escritório que por anos mandava flores no meu aniversário. Até mesmo o Sr. Castilho, após a morte de sua esposa, insinuou que poderíamos ser mais que sócios. Mas descobri que estava completa por mim mesma. Minha vida estava repleta de amor, de Márcia, das netas, dos amigos, das mulheres que ajudava através da ONG. Não sentia falta de um companheiro, não da forma como a sociedade espera que uma mulher sinta. A senhora nunca se sentiu sozinha, mãe? Márcia me perguntou certa vez, preocupada com meu aparente desinteresse em encontrar um novo parceiro. Senti-me mais sozinha nos 20 anos que passei casada com seu pai do que em qualquer momento desde então. Respondi com honestidade. A verdade é que aprendi a desfrutar da minha própria companhia, a valorizar minha independência, a construir uma vida que fizesse sentido para mim, não para corresponder às expectativas alheias.
Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Neuza de 45 anos, sentada no chão do quarto, segurando uma lata vazia de biscoitos, diria a ela: você acha que este é o fim, mas é apenas o começo. Os próximos anos serão difíceis, às vezes quase impossíveis, mas você descobrirá uma força que não sabia possuir. E um dia, décadas depois, olhará para trás e verá que o que parecia uma maldição foi, na verdade, o empurrão que você precisava para viver a vida que merecia. Agora, aos 89 anos, com o corpo começando a demonstrar os sinais naturais da idade, mas com a mente ainda afiada e o espírito inquieto, tenho apenas uma certeza. Cada escolha que fiz, cada desafio que enfrentei, cada recomeço que tive coragem de empreender, tudo valeu a pena. Não apesar das dificuldades, mas muitas vezes por causa delas. Talvez seja esta a maior lição que aprendi. A vida raramente segue o roteiro que planejamos para ela. Os desvios, por mais dolorosos que sejam no momento, muitas vezes nos levam a destinos que jamais teríamos escolhido por nós mesmos, mas que acabam sendo exatamente onde deveríamos estar. O sol de fim de tarde entra pela janela do meu apartamento, pintando as paredes com tons dourados. Na mesa de centro, a lata vazia de Amor, com suas fitas desbotadas e estrelinhas sem brilho, serve agora como porta-lápis. 44 anos depois, ainda a mantenho como lembrança tangível de onde tudo começou. Do lado de fora, ouço o burburinho da cidade. Carros passando, crianças brincando no parque, o sino da igreja anunciando o fim do dia. Uma cidade que não é mais a mesma que conheci na juventude, assim como eu não sou mais a mesma mulher. O interfone toca. É o porteiro, anunciando a chegada de visitas. Minutos depois, minha sala se enche da alegria barulhenta da minha família. Márcia, minhas netas Luísa e Camila, minha bisneta Júlia, todos chegando para o jantar de domingo que se tornou tradição ao longo dos anos. Vovó, a senhora não vai acreditar no que aconteceu no hospital hoje, começa Luísa, depositando uma cesta de pães na mesa. Aquela paciente que mencionei semana passada, a que tinha o mesmo tipo de câncer que a senhora teve, ela recebeu alta hoje, totalmente em remissão. Sorriu genuinamente feliz pela notícia. Tantas coisas mudaram na medicina desde o meu diagnóstico. Tratamentos mais eficazes, menos invasivos, com maiores taxas de sucesso. Parte desse progresso se deve à pesquisa na qual Márcia e, posteriormente, minhas netas se envolveram. E você, Júlia? Pergunto à minha bisneta, que aos 19 anos já demonstra a mesma determinação que marcou as mulheres da nossa família. Como vão os estudos? Difíceis, vovó. Ela responde com um suspiro dramático. Mas estou adorando. Estamos desenvolvendo um projeto de próteses acessíveis usando impressão 3D. Imagina quantas pessoas podemos ajudar com isso. Enquanto o jantar é servido, observo estas mulheres extraordinárias ao meu redor. Cada uma delas carregando um pouco do meu legado, não apenas no DNA, mas na determinação, na resiliência, na capacidade de transformar adversidades em combustível para mudanças positivas. Mãe, Márcia me chama, interrompendo meus pensamentos. Encontrei algo interessante quando estava organizando os arquivos da clínica. Ela retira de sua bolsa um recorte de jornal amarelado pelo tempo. Olha só, é uma reportagem de 1984. O título diz: Porteira vence câncer, forma-se na faculdade e inspira a comunidade. Há uma foto minha com 48 anos, cabelos ainda curtos após a quimioterapia, segurando orgulhosamente meus primeiros trabalhos acadêmicos. Nossa, eu parecia tão jovem, comento rindo. A senhora era jovem, vovó, insiste Camila. E continua sendo, de certa forma, a pessoa mais à frente do seu tempo que conheço. Conheci alguém outro dia que disse que te conheceu, bisavó, intervém Júlia, uma senhora na biblioteca da universidade. Disse que era filha de uma moradora do condomínio onde a senhora trabalhava. A Alice? Alice do 301, exclamo surpresa. A menininha das tranças que me trazia biscoitos. Como ela está? É professora universitária agora. Disse que foi a senhora quem a inspirou a estudar. Que a história da porteira que virou contadora era lenda no condomínio quando ela era criança. Sinto um calor no peito ao ouvir isso. Novamente,
aquela consciência de como nossas histórias se entrelaçam, como influenciamos vidas de formas que nem imaginamos. Após o jantar, quando todos já se foram e estou novamente sozinha no silêncio do meu apartamento, volto à janela. A cidade está iluminada agora. Milhares de luzes pontuando a escuridão. Tantas vidas, tantas histórias acontecendo simultaneamente. Pego a lata de Aimor, sentindo seu peso familiar nas mãos enrugadas. Por tanto tempo, ela foi um símbolo de perda. O dinheiro roubado, a confiança traída, a vida ameaçada. Agora vejo-a diferentemente. Um símbolo de transformação, de possibilidades inesperadas, de começos que surgem dos finais. Quero compartilhar com você, que me acompanhou até aqui, a lição mais valiosa que aprendi em meus 89 anos. Nunca subestime sua capacidade de reinvenção. Nunca acredite que é tarde demais, que você não é capaz, que seu valor depende da aprovação de outra pessoa. A vida pode lhe tirar quase tudo: saúde, dinheiro, relacionamentos, mas jamais pode tirar sua capacidade de escolher como responder a essas perdas. A traição de Arnaldo poderia ter me destruído. O câncer poderia ter encerrado minha história prematuramente. A pobreza e o abandono poderiam ter me condenado ao papel de vítima pelo resto dos meus dias. Mas descobri que somos muito mais do que as coisas que nos acontecem. Somos as escolhas que fazemos, especialmente quando não temos escolha. Quando olho para trás, para aquela manhã em que descobri a lata vazia e o bilhete de Arnaldo, não vejo mais apenas dor e desespero. Vejo o momento exato em que minha vida verdadeira começou. O momento em que parei de existir para os outros e comecei a viver para mim mesma. Não de forma egoísta, mas autêntica. Talvez você esteja passando por seu próprio momento de lata vazia agora. Talvez esteja enfrentando uma traição, uma doença, uma perda que parece grande demais para suportar. Se for esse o caso, quero que saiba, isso não é o fim da sua história. É apenas o fim de um capítulo. E você, somente você, tem o poder de decidir como o próximo capítulo será escrito. O que Arnaldo não sabia naquela manhã distante, em que fugiu com o dinheiro da minha cirurgia, era que não estava apenas roubando minha chance de cura. Estava, sem querer, me dando a oportunidade de descobrir quem eu realmente era e quem eu poderia me tornar. E o que eu não sabia enquanto chorava segurando aquela lata vazia era que 44 anos depois estaria aqui, viva, realizada, cercada de amor e propósito, com uma história para contar que poderia, talvez, ajudar alguém a encontrar esperança em seu momento mais sombrio. A vida é assim, uma sequência de finais e começos tão entrelaçados que muitas vezes não sabemos onde termina um e começa outro. O truque não é evitar os finais. Isso é impossível. O truque é ter coragem para os novos começos. Da minha janela no 10º andar, contemplando a cidade que testemunhou minha jornada, envio este pensamento para você onde quer que esteja. Sua lata pode estar vazia agora, mas isso significa apenas que há espaço para preenchê-la com algo novo, algo inesperado, algo que talvez seja exatamente o que você precisa para se tornar quem sempre foi destinado a ser. E isso, meu amigo, é a mais bela forma de vingança. Não apenas sobreviver, mas florescer. Não apenas existir, mas viver plenamente. Não apenas perdoar, mas transcender. Essa é a minha história. E nela, espero que você encontre inspiração para escrever a sua própria, com toda a coragem, resiliência e autenticidade que existem dentro de você. Talvez adormecidas, talvez apenas esperando o seu momento certo para despertar. Como despertar? Bem, às vezes, é preciso que alguém roube o dinheiro da nossa cirurgia para nos forçar a encontrar caminhos que nunca teríamos explorado por vontade própria. Os maiores presentes da vida, às vezes, vêm disfarçados de maiores tragédias. O que eles não sabem, os que nos traem, os que nos subestimam, os que nos abandonam, é o poder transformador que seus atos podem desencadear em nós. E nisso, talvez resida a maior ironia da vida. Aqueles que tentam nos destruir muitas vezes acabam sendo responsáveis por nossa maior reconstrução.